Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mukanda Podcast. Hoje vamos estar à conversa aqui com duas ilustres figuras, que daqui a pouco já vão ver quem são. Mas antes gostaríamos de agradecer os nossos parceiros, o Espaço Mushima, que tem estado a apoiar-nos, né? Portanto, o Espaço Mushima é um restaurante que está aqui no Zango Zero, é uma casa muito frequentada para os nossos seguidores que quiserem lá estar. Portanto, basta chegar no Zango Zero, é de fácil localização. Portanto, eles fazem muitos eventos aos finais de semana e, portanto, para toda a família é de fato um espaço muito agradável. Também agradecer aqui à Delex Silva, que é uma empresa de táxi personalizado, que tem nos estado a ajudar a trazer aqui os nossos convidados. Também agradecer a Sorriso e Mel, que hoje fez questão de nos mandar aqui miminhos, que é para os nossos convidados. E também aos nossos técnicos que têm a missão de garantir que tudo funcione na perfeição. O nosso muito obrigado. E agora passar então a apresentação, tenho do meu outro lado José Ambris Satanha e também o Lelis. Parei no teu nome agora. Ele vai conseguir. Estou impecável. Olha, estava ensaiando a mente, estava ensaiando no momento. Isso acontece. Mas é a primeira vez que alguém trava no seu nome? Não. Várias vezes. Depois de tanto... várias vezes, dizia eu. E depois de tanto repetir, tenho que parar no nome do meio, que é o mais fácil, o mais comum, né? Mas é simples, com o hábito que tu a ver, calma. Mas é um nome bonito. Obrigado. Muito bem. Nós vamos então aqui estar à conversa em função do que nós temos estado a acompanhar, né? deste fenómeno, vamos considerar, desta grande realização daqui do nosso amigo Satanha, com a participação do Lelis, né? Exato. Moananqueto. Só o nome já é sugestivo. De facto é. Não é? Moananqueto é um filme, na verdade é uma proposta dramática que nós tínhamos. Nós, na verdade, quando começamos a pensar na criação do Moananqueto, nós não queríamos ter um filme que tivesse assim um título em português, não é? E há um título assim, simplesmente em português. Então, aí nós, tendo em conta a essência do próprio filme, então nós achamos, não, porque que, uma vez que nós vamos falar simplesmente dos nossos hábitos e costumes, por que nós poderíamos dar um título em português? Por que não darmos um título em língua nacional? Porque Moananqueto, né, estamos a falar de... em português eu quase tenho sentido filha da menina, filha não é? E a filha menina, não é? Porque nós vamos ver que Moana pode ser filho, né? Então, para diferenciar o sexo, tem que um quento já é menina. E aí, então, aí decidimos, ficou o Moananqueto, que é o filme rola então da história de dois supostamente adolescentes, e então, aí nasceu o Moananqueto. Ok. Foi esse o objetivo. Essa ideia surgiu recentemente de fazer o filme ou já vem de algum tempo? Bem, isso surgiu recentemente. Na verdade, primeiro, uma das principais motivações é o que é. Em conversa com alguns amigos também, cineastas, não é? Uns que já viajaram, já foram fora de Angola em certos festivais. Então, quando eles regressam para Angola, o relato, o que eles trazem de extraordinário de fora, o conselho que daqueles que já foram, conselhos que receberam em alguns festivais, é do tipo: a África tem muita coisa para vocês contarem, o vosso povo tem muita coisa bonita que no cinema ganha vida. Então, por que vocês não contam a história dos vossos povos depois vêm mostrar para nós? Porque nós aqui, ficção científica, filmes com tecnologia, nós fazemos melhor. Então, se vocês contarem a história dos vossos povos para nós, é mais interessante, que nós aproveitamos fazer pesquisa, estudamos. Então, e na conversa que eu fui tendo com alguns amigos, foi isso que ficou em mim. Então, quando surgiu a oportunidade de ter uma luz aí no fundo do túnel, em que agora podíamos fazer um filme de longa, porque eu comecei a fazer primeiro curtas, estava a me preparar para fazer um longa. Então, daí eu pensei, não, se eu vou fazer um longa, não posso fazer simplesmente um filme, ou assalto, ou violência. Então, eu acho que eu vou fazer um filme que fala dos nossos hábitos e costumes, não é? Então, preparei,
porque eu sempre o foco é lá fora, na diáspora. Tipo, vou fazer para Angola, mas a ideia também é que angolano que estiver fora do país tem que se rever, se identificar com o conteúdo do filme. Não é? Então, foi daí que eu comecei a preparar e o principal, a principal questão dramática do Mano Inquieto, que é a questão da tradição, isso dos povos, por exemplo, há uma questão aí, um tema que eu abordei no Mano Inquieto, que é a questão do EFICO. Não é? Então, eu presenciei primeiro, há uma colega minha na universidade, ela por acaso é do Sul, Guanhama, não é? Então, eles têm um ritual, nenhuma menina, ao sair da fase ou seja, a fase da adolescência para a juventude, a fase adulta, sim. então ela passa por um ritual que simboliza a transição. Antes que ela tenha contactos com o homem, então tem que passar por esse ritual. Se não passa, a carreta maldição dos ancestrais. Então, eu fui convidado para estar nesse ritual. Fui acontecer aqui no Zango. Eu fui lá, presenciei o ritual, peguei no meu telefone, fui fazendo uns vídeos, não é? E depois, com aquelas imagens, eu fiz um filme de curta-metragem. Fiz um documentário com ela mesma, com a minha colega, um documentário de por aí uns 10, 13 minutos. Não é? Então, quando comecei a preparar o filme, eu disse, não, eu achei interessante essa cultura, eu acho que esse ritual éfico é bonito, mas como é que eu podia pegar isso, desenvolver na história de um filme, mas algo que não podia me basear na vida de ninguém, podia imaginar e construir. Então, aí comecei a desenvolver, né, meter como pano de fundo a questão do EFICO, mas em torno do EFICO tem que ter outras situações que é para poder desenvolver o roteiro. Sim. E aí, então foi daí, foi todo esse processo, consegui desenvolver, apresentei, alguns colegas críticos analisaram e deu no que deu. Hoje o Mano Inquieto está aí, nasceu. Nasceu já está a crescer, né? É isso. Muito bem. Depois tu fizeste essa configuração, essa imaginação, criaste aqueles pequenos filmes, fizeste documentário, depois tiveste que associar-te a alguém para fazer o roteiro, para escrever, ou foi só aquelas ideias e pronto, foste criando o set para as filmagens? Bem, na questão do roteiro, a questão do roteiro foi eu que escrevi, porque a minha formação, não é? Eu fiz cinema e televisão, não é? Aqui mesmo em Angola, isso na cidade metropolitana, não é? E o perfil de saída, eu me especializei em roteiro e realização, não é? Então, eu também tenho paixão em escrita, eu gosto muito de contar história, não é? Então, mas o roteiro do Mano Inquieto, eu fiz um tratamento, mas depois eu tive que chamar também outros roteiristas que eu respeito, que eu sei que têm boa linha também de escrita, analisam profundamente. Eu construí o roteiro do meu jeito. Sim. Mas tem que dar para alguém sentir se de facto a sequência está lá, se não excedi, não faltou algumas cenas. E faltou, houve situação, houve reparo que se fez. Tivemos que criar algumas cenas que eu não tinha colocamos que é para nós ter princípio, meio e fim. Muito bem. Então, essa estrutura dramática. Sozinho, às vezes, ficas equivocado, pensas que está tudo ok, mas não está. Falta sempre uma coisinha ali. Então, deixa espaço para outra sinergia e conseguimos construir o roteiro. Então, a presença do argumentista ajudou para que o enredo fosse. Sim, fosse de facto, ajudou bastante. O argumentista ajudou bastante, porque eu tinha storyline, fazer umas pesquisas também. Não temos só que simplesmente contar a história, fazer muita pesquisa. Não é? Depois, no fundo, a parte essencial da construção de um roteiro é pelo menos saber quantas cenas tens que colocar para fazer parte da exposição do problema, em que você vai mostrar para o espectador, esse é o problema, daqui para frente vamos desenvolver. E depois tens que ter quantas cenas é que vamos fazer o momento do conflito. Aqui agora vai estar o problema, e depois a resolução. Não é? Então, aqui no meio, onde está o conflito, é onde abriga o meu número de cenas. Eu tenho que saber, e eu contei a história, no Mano Inquieto são dois personagens com histórias diferentes. Tem uma sala, interpretado pelo Lelis, não é? Tinha um problema com o personagem dentro do filme, não é? Os pais dele tinham um problema, ele tinha um problema, e depois eu tinha a Calé, porque a atriz principal também, que aconteceu com o Lelis, que é a Ivanilde Ferreira, que também tinha um problema familiar. Depois eu tinha que de juntar tudo isso para ir à resolução. Então, é que saber como é que vai fazer a gestão das cenas que vão ser contadas, que é para poder dar
a resposta final para o filme. Então, esse aqui é um trabalho que sozinho não é possível. Tive que me associar a outros roteiristas também que acompanharam e houve a luz, conseguimos fazer. Muito Foi bem, basicamente muito bem. isso. Lelis, como é que foi participar dessa trama? Foi, foi, foi muito interessante. Quando recebi o convite, eu não havia trabalhado com o Satanha antes. E eu confesso que eu sempre gostei de ver filmes, né? De fazer, quando comecei o sonho, quando tive a ideia de ser ator, muito novo, já apreciava boas obras. Então, sempre tive sonho de fazer boas coisas, boas histórias, com qualidade de imagem boa, com bons profissionais, quando comecei a ganhar consciência da indústria. E pronto, em Angola já sempre tivemos manifestações, né, de obras, umas conduzidas de forma interessante, outras com muita margem de melhoria, naturalmente, estamos a caminhar. Mas a minha primeira preocupação foi perceber quem é o Satanha. Vou meter um filme, porque eu vinha de uma história de novelas, eu já havia feito algumas novelas e com uma qualidade aceitável, né? Interessante. Então quis. Do melhor que havia, né? Do melhor que havia. Sim. É verdade. Então, para o meu primeiro filme, assim, longa-metragem, eu queria fazer uma coisa que fosse interessante, menos que as pessoas vissem e gostassem, e que eu próprio me orgulhasse ao ver o produto final. Então, quando me apresentam as obras, os filmes de curta-metragem de Satanha, eu disse, "Oh, é algo diferente. A forma como foi dirigido, a qualidade de imagem, é alguém preocupado com a qualidade interessante. Vamos experimentar." E quando tive então um contacto com o argumento, para mim foi super, né? Porque foi um personagem que me colocava fora da minha zona de conforto. E mesmo a forma de falar, né, o sotaque, tivemos que estar ali dentro daquilo que é a realidade cultural e fonética destes nossos povos. Mas o Satanha contratou alguém para vos treinar? Ou Nós, não? Ou vocês tiveram que investigar nós sozinhos? tivemos essa fase de investigação. Isto é muito, muito mão na terra, né? Irmos atrás e de pessoas e de conversar e mesmo para o dialeto, para termos aqui uma coisa muito bem feita. Tivemos estes familiares, estes amigos que estão em contacto direto com estas manifestações. Então foi um trabalho assim que nós procuramos ser os mais honestos o possível para que pudéssemos então trazer aqui uma coisa credível. Então tivemos um processo de investigação. Foi um trabalho mesmo de equipa, com os recursos que tínhamos e para trazermos o produto que hoje as pessoas felizmente gostam de ver. Estão a gostar. Muito bem. Satanha, vamos dar a conhecer um pouco da tua trajetória. Sei que a tua origem é quase que retratada também nesse filme, né? Então, onde é que o Satanha fez a sua infância, como é que cresceu? Ok. Não, eu cresci, ou seja, eu sou de Luanda, né? Cresci aqui, mas meus pais são do Sul, são do Ambo, não é? Mas eu cresci aqui em Luanda, né? Nasci aqui, cresci aqui em Luanda, não é? E se tiver que, eu acho que o povo que tem mais contato comigo é mesmo Sul, porque eu estou mais inclinado para o lado do Sul, né? Então, é basicamente isso. Mas decidiu desde mais jovem fazer cinema ou caiu? Porque sei que, pronto, entra primeiro para a TV. Para a televisão. Para televisão. Mas Sim. que televisão é que entrou primeiro? Não, eu comecei. Passou na Vida TV? Não, Passou eu comecei. na Não. Record? Ok, comecei antes na TPA. Não é? Eu no canal 2. Ok. Estou falando daquele Na canal altura 2 da Semba. Semba. Sim. Então eu comecei ali. E começaste lá como operador de câmara? Operador de câmera. Ok. Comecei lá como operador de câmera, mas já tinha comigo, já tinha esse bicho do cinema. Porque eu mesmo vou para a televisão com esse propósito, para abrir portas, que é para eu conseguir ter contactos, fazer link, network com certas pessoas. Então foi dali que foi por causa de estar na televisão que eu comecei a frequentar vários sítios, conhecer várias pessoas e tudo mais. Não é porque eu já existia alguma coisa em mim que é... Por exemplo, eu quando escrevo as minhas histórias, eu deposito a responsabilidade no ator. Né? Eu acho que quando eu crio um personagem,
Então, eu ficaria feliz, satisfeito quando encontrasse também um ator que soubesse representar. Mas isso é muito estranho, porque normalmente quando crianças, né? Exato. Quando nós imaginamos um filme, sempre nos imaginamos como os atores, os personagens principais. Mas tu Exatamente. fazias o contrário. Tu fazias, não, eu vou fazer e vou dar responsabilidade ao outro. Exatamente. E é uma cena, eu gostava muito, eu ia muito ver teatro. Ok. Mas eu vi o teatro porque eu fico apaixonado com a performance de certos atores em palco, não é? Então, e depois, por causa de eu estar na televisão, o que eu fazia? Eu, quando, por exemplo, foi a cobertura de uma peça de teatro, eu ia fazer a cobertura e depois, no final, tinha uma conversa com o ator, eu vi-lhe em palco e aí eu gosto. Vou ter uma conversa para olhar um dia, eu vou fazer um filme, posso dar um toque, não sei o que e tal. Quando eu começo essa conversa, aquela tá feliz quando tiveres. Já era um propósito de jovem, só foste seguindo esse foco, Exatamente. ir até se formar. Exatamente. Epa, isso é isso. Exatamente. Porque Mas além de ver os filmes, além de ver a televisão, tiveste alguma influência familiar? Tiveste alguma pessoa próxima que foi, no entanto, a tua inspiração? Ok, olha, a influência que é assim, a influência que eu tive para entrar para o cinema é banda desenhada. Ok. Não é o que aconteceu? Quanto mais pequeno, eu fui muito viciado em ler banda desenhada, revistas em quadrinhos, histórias em quadrinhos. Somente aquelas revistas da Marvel, Super-Homem, e eu e um primo meu, a nossa vida toda era essa. Íamos sempre nos congolenses, quando estava toda vivendo na Terra Nova. Então, sempre no mercado de chocolate, havia lá um senhor que sempre vendia aquelas revistas usadas. Nós comprávamos. Tínhamos um monte em casa. E a nossa vida ler de dia e noite. Então, o meu primo, como era desenhador, o que é que nós fazíamos? E ele como desenhava, o que é que eu fazia? Eu pegava as histórias em quadrinho, mudava o argumento. Colocávamos o nome dos nossos amigos, colocávamos os textos e tudo mais. Fazia plágio. E ele desenhava. E ele desenhava. Por exemplo, naqueles desenhos, aquelas perspectivas mais complicadas do desenho, que nós não conseguíamos fazer, nós temos que fazer tiragem. Ok. Copiava, puxava. Era assim, Muito bem. o trabalho de escrever. Mas depois nós começamos a ver, ficávamos fascinados quando nós tínhamos uma revista em casa e depois o filme em desenhos animados passava na televisão. Ok. E aí eu podia passar o dia a ver bonecos, não é? Depois, mais tarde, eu comecei a gostar de ver filme. Eu fico muito viciado, só via filme. E só tinha um filme que eu gostava de ver, do Jack Chan. Por quê? O filme do Jack Chan, no final, tem making of. Ok. E eu gosto do filme que tem making of. Oh, porque meu eu Deus. já olhava para aquilo e falava, meu sonho está aqui, tipo, esse tio que está aí a dirigir, que está falando, vai daqui. Vai daqui, olha, vem daqui, não. E aí eu comecei a pesquisar, quem é esse que faz esse realizador? O quê? Faz o quê? E aí, então, o mundo foi abrindo, a tecnologia foi avançando e tudo começa a fluir quando eu começo a familiarizar com a rede social. Já começo a conhecer a internet. Afinal, existe um YouTube, que você vai lá buscar coisas e tudo mais. E isso foi em que ano, mais ou menos? Isso, eu começo a... Ou seja, eu começo... Em princípio, quando eu comecei nessa fase do Clube de Vídeo, ver muitos filmes, eu comecei primeiro a ter contato com filmes angolanos, Só Tem Luanda, Única Filha, Okay. e eu tinha uma coleção. Okay. Eu fazia questão de comprar todos os discos do Dito, e eu já pedi muito, tipo, do Dito, eles já não se lembram. Eu já fui na casa do Dito, pedi para trabalhar com ele, mas infelizmente não deu certo, já fui no Biju, não queria. Então estava aí à procura de união, alguém que pudesse me dar, já tinha uma influência, estava na TPA, mas eu não... Então foi ali que eu comecei foi aí que eu comecei a ir atrás disso, não consegui. Então, depois, eu como também vivia agora, depois quando comecei a ter meu primeiro emprego, eu comecei a trabalhar com câmera, tipo, fazia casamento, né? Filmar casamento. Depois eu também editava e tudo mais. Então, ganhei experiência com câmeras. E depois eu disse, não, agora eu acho que eu tenho que trabalhar numa televisão. Se eu conseguir trabalhar na televisão, como cameraman, então eu acho que eu vou conseguir conhecer bons atores, não é? Já vamos acreditar nesse trabalho na TPA ou trabalho na televisão, consegue fazer bom filme. Fazer boas coisas. Lelis, no seu caso, como é que foi? Como é que caíste nessa cena como ator? Eu acho que a história do Satanha já venceu tudo aqui, desde os congolenses, substituiu o nome dos personagens pelos amigos. Não, foi também assim muito no sonho. Curiosamente, isso cruza com essa história de Satanha, que é
Eu, novo, eu cresci, ao invés de assistir a futebol, eu fui um rapaz que cresceu, fui um rapaz que cresceu a ver novelas Ok. com a avó. A avó era muito noveleira, então nós nos tempos das videocassetes que eram alugadas, nós alugávamos as videocassetes e depois veio a parabólica, tinha as parabólicas. E eu gostava muito de assistir a um episódio depois, ia a correr, escrevia, porque eu tinha ali 2 mochilas de escrita, também escrevi. Mas depois parei de Boa. escrever, porque eu começava a pegar e que imaginava aquela cena, não, mudava, não, aqui ele não falou bem, agora vai ser assim, assim. Pegava, memorizava aquilo e dizia, agora vou fazer. Imaginava que tinha câmeras, quer dizer, a minha casa era um estúdio. E meus familiares me viam a falar sozinho, preocupados, falavam com a minha. Estava ali a falar. E a minha mãe um dia, mas o filho, disseram-me, estavas ali a falar sozinho na sala, tá tudo bem, conversa com a mamãe. Não, mamãe, eu sou ator, olha só. Eu estava a fazer isso assim, assim. Então veio aí este sonho. E eu gostava muito de assistir aos filmes que tivessem do Jackie Chan, também adorava ver os filmes de Jackie Chan, que tinham os erros das gravações e os bastidores. E havia um programa da Globo, na altura, o Video Show, que passava muito os bastidores e entrevistas, e eu ficava vidrado e dizia, uau, eu quero isso. E o meu sonho era, eu compreendia que era a Globo, eu quero ir para o Brasil, eu quero ser ator aí. Então veio aí este fogo. Até quando depois sou convidado a assistir uma peça de teatro. Eu assisti algumas peças de teatro, na altura passavam teatro na televisão, né? Já o teatro filmado e passavam. Mas eu fui pessoalmente assistir a minha primeira peça e disse, que interessante, é uma peça, bons atores em palco, e dizia, eu quero fazer uma coisa assim. Porque eu antes tinha a ideia de que, não, eu não, aqui em Angola, não, eu vi aquele senhor no palco, estava a exagerar muito, não, eu disse, não, eu quero fazer uma coisa assim. Porque quando eu vejo as novelas assim dos outros, vejo uma coisa mais harmônica, uma coisa interessante de se ver. Então eu pensava que era naquele lugar fora que nós não conseguíssemos fazer isso, mas quando fui assistir àquela peça, eu disse, não, nós podemos, é interessante, que eu quero estar numa escola onde eu aprenda a trabalhar com estas ferramentas e imprima no fim esta qualidade. Então fui ao grupo de teatro, na altura Horizonte Gingamani, e fui recebido de braços abertos ali no Caracol, apaixonado por ensinar pessoas. Mas aquilo é a grande escola daqui, É uma grande escola, muito. E fui muito bem recebido. E tive lá a experiência, mas sempre com foco em televisão e cinema, porque a minha paixão, que eu sempre disse, eu acho teatro a base e muito bom, mas eu sou muito apaixonado pelo processo em si de cinema e televisão, um ambiente de estúdios, de câmera e como é feito. Sou super, super apaixonado. Mas a maior parte dos grandes atores surgiram mesmo do teatro. É, Uns assim de paraquedas caíram já, né? Mas outros mesmo da base. Grande parte deles sim veio de teatro. Hoje temos assim atores que não começaram no teatro. Começaram, por exemplo, temos um Leonardo DiCaprio em Hollywood, que é um excelente ator, que não, por exemplo, não começou no teatro, né? E desde muito pequeno, quase que autodidata, ia tendo formação, mas surge já em nós, né? Impressa essa... Provavelmente talvez não seja o teatro profissional, mas eles nas escolas, não sei o que, já foi. o teatro, muito teatro, por exemplo, nós tivemos também nos colégios, nas escolas, sim. O teatro amador, né? Como uma atividade extracurricular. E também há isto, há aqueles que se inclinam, que abraçam, porque são atores, querem ser atores, outros não. Mas tu também fizeste uma formação, digo, média ou universitária nesse setor, ou só mesmo curso assim básico, workshops? Pronto, nós podemos considerar, por exemplo, o Horizonte Gingamani como um conservatório, né? E tive lá 2 anos, imagina, de conservatório, onde Olha, aprendi. sabe, bem visto, devia ser mesmo levado a um conservatório. A um conservatório, como né? Tem, nos Estados Unidos tem como é que chama? Sei lá, Adler, Sim, um o New York Film Academy, sim, tem. Então, e eles, por exemplo, e depois eles começaram a apostar não só em teatro, como também em cinema e televisão, e traziam profissionais de fora para formarem as pessoas e começavam a ter cursos, né? Mesmo de câmara, operador de câmara e locutor. Eles tinham também já estes segmentos. E então foi aí onde eu aprendi e fui desenvolvendo e já gostava desde muito cedo de ler, tinha esta tradição de ler em casa. E quando descobri assim os livros de grandes precursores de teatro como Stanislavski e viajava e dizia, uau, é isto. Então foi um complemento para a minha arte de ator. Então ali dei sequência. Muito bem. Como é que foi a primeira vez que lhe aceitaram como empregado na televisão, Santana? Olha, a primeira vez. Não entraste lá de joelho, né? Uns entram, consegui. No fundo era o realizar de um sonho, de um jovem menino que fosse... Isso foi em 2011. Foi em 2011. Quando aquilo foi
2010 eu comecei a preconizar ir atrás do emprego, algo mais profissional. Então, 2011, mês de janeiro mesmo, não é? Eu saio, vou para TPA C, e eu perguntei, eu quero ir até o canal 2. Então, alguém chegou me dando endereço na canal 2, a gestão não está aqui, tens que ir na Rainha Ginga. E aí, então, eu consegui, achei, fui na Rainha Ginga, encontrei o edifício, fui lá. Acho que estava à minha espera, parece, não é? Tinha que ser. Mas eu fui lá na condição de editor, eu quis editar aqui, fazer edição. Tá, mas eu, graças a Deus, fui lá já de uma forma com uma polivalência, tipo, editor também câmera. Então cheguei lá, encontrei o coordenador lá, que era um português na altura, não é? Já sou jovem, sou editor, então queria saber se quem não está precisado, editor e tudo mais. Ele olhou para mim, como tinha assim outras pessoas lá, disse, não vem aqui na minha sala. Tu editas, edito. É assim, não tem vaga para editor. Mas quem edita também filma, tu também filmas? Eu disse, sim, também filmo. Qual é a câmera que você usa? Falei, a câmera que eu uso. Ele me disse assim, estás preparado para começar a trabalhar, a estagiar? Eu disse, estou. Então amanhã aparece aqui muito cedo. Aí foi. Eu fui na minha casa. Não dormiste naquele dia. Eu fui em casa. Eu comecei a pensar, eu já fui disposto para ir lutar. Só cheguei e já me aceitaram. E aí aconteceu. Foi numa sexta-feira. Nesse dia foi uma sexta-feira. Na segunda fui lá. E aí comecei a ir lá muito cedo. Passava lá o dia. Fui conhecer outros colegas e tudo mais. Sábado e domingo, cuidar dos seus amigos. Vocês agora não brinquem mais comigo. Eu sou funcionário. Então, fiquei 3 meses a fazer estágio. E aí depois eu entrei. E aí depois, olha, fui trabalhando até que me tornei tipo um dos cameramen de referência naquela altura. Então, e o que é que lhe fez conseguir chegar a esse nível de ser a referência? Não, por quê? Porque eu, ou seja, o programa que nós fazíamos, que era o programa Flash, não é? Era um programa muito criativo, era um programa que nós falamos aí na nossa gíria dos operadores de câmera, fazer boneco. Tu tens que contar uma história, né? Contas uma história através da imagem. O repórter faz a parte dele, mas depois a peça tem 20 minutos. E não é só, né, o repórter faz as perguntas, mas você tem que depois contar a história com as imagens, tem que casar com o que o repórter estava a falar. Então, nós às vezes fazemos aquele boneco, for na porta, passa só. Agora pega só esse livro, desfolha só o livro, deixa fazer o plano do livro, sai desfolhar, deixa fazer. Quer dizer, nós preocupávamos, nós temos um time aí, tá? A maior preocupação é trazer a melhor peça. A melhor peça é pintada com melhores planos, movimentos, planos bem enquadrados, aquela harmonia dentro do plano. Não era só simplesmente posicionar a câmera e gravar. Tinha que ver o fundo, como é que está. Então, como os operadores de câmera que lá estavam, os mais velhos, que já tinham muita experiência, na altura já estavam a sair e nós estávamos a assumir o lugar dele. Então, já se fazia uma comparação de alguns operadores com que já estavam ali, que já tinham saído. Então, foi dali que eu fui cada vez mais encostado. Eu, juntamente com os outros colegas, saímos no quadro de honra, fomos operadores. Mas também foi preciso muita disciplina, profissionalismo e tudo. Claro, não é porque já estou empregado. Não, exatamente. Não chega, estão a procurar. O câmara está onde? Não chegou aí. Não, por acaso eu aprendi, fiquei muito maduro, porque eu nunca fui profissional. E eu aprendi o que é ser profissional lá mesmo. Não é porque aquela é uma equipa grande, é pessoas que levavam muito a sério essa questão. Não é? Então, uma coisa que eu aprendi era assim: tu podes ser o melhor cameraman do mundo, mas se você não for profissional, não prestas. Mas como é quando eu sou profissional? Então, Então, se tu tens um trabalho às 10, aparece às 13, por exemplo, não é? Tens um trabalho às 9. Que às vezes é muito normal nesse ramo, né? E aí, então... Que as pessoas ficam, vamos depender dele, então as pessoas não vão sair, tem que fazer. Então, tu podes ser um péssimo cameraman, mas ser um bom profissional. Mas aqui o que nós queremos é as duas coisas. Queremos um bom cameraman profissional. Mas porque um bom cameraman você pode ter com o tempo, com treinamento. Exatamente. Agora, um profissional, se a pessoa não tiver a disciplina de o ser, não vai ser. Vai ser. Então, foi basicamente isso. Mas foi uma luta ainda, foi muita batalha. Não é? Daí foi preciso ter muita paixão e dedicação no trabalho. E nós temos que fazer aquilo depois com muito amor e carinho. Não é? Sempre que vais para um trabalho, cada trabalho é um trabalho, é sempre fazer diferente. Não é? E então havia aí depois uma boa interação entre nós, editores, cameramans, e a malta ficava aí a conversar. E era comum já naquela altura haver essa harmonia de todos, porque normalmente o que se sabe dos trabalhos é haver muitos ciúmes, muita competição. Né?
Não, mas a competição é de bom sentido. Apesar de que tem uns, né, uns que eram totalmente diferentes, mas a competição é de bom sentido, porque ali nós conseguíamos fazer um trabalho e depois o colega que está a editar está a fazer a edição e nota que não tiveste muito bem, te chama, tu vais lá no estúdio, vais sentar, vais ver como é que está e aprendes também com eles. Né? E o teu trabalho exatamente naquela altura era fazer o quê? O meu trabalho? Sim. Não, eu fui operador de câmera. Ok. Yeah, eu sou um repórter da imagem. O que acontecia? Eu chegava, nós estávamos ali, na minha pauta, se às 9, se for às 10, né? Eu chego ali, basta a equipe ficar completa, eu chego, o repórter chega, o motorista chega, vamos ver a pauta, lançamento de livro, não é? E nós saímos, a equipa toda sai, chegamos no evento, não é? Enquanto a repórter vai fazendo um estudo, do que é que vai perguntar, como é que vai fazer as perguntas e tudo mais. Eu já começo a contar a história, porque eu também tenho que viver um momento, porque eu sei que vou contar aquilo, estou a olhar, então vou ver, não. Vai ter o que é que vai acontecer aqui? Uma conferência, ele vai falar público, então tem que começar a falar, tem que falar público, fazer tudo. Então o passo do cameraman primeiro é perceber qual é a história que se vai contar. Exatamente. Então fazer essa imagem mental e sim. depois, quando tiveres a câmera, começar a contar a história. Contar a história. Ok. Porque nós também automaticamente damos realizador. Não Ok. é? Porque eu podia simplesmente, porque nós às vezes temos assim uma contradição com o pessoal da TPA. O que acontecia? O pessoal da TPA, por exemplo, o programa Arco-Íris ou o programa Textura naquela altura da TPA, no mesmo evento, o que acontecia? Nós víamos que eles tinham um operador de câmera, tinham um repórter, tinha mais alguém. E depois, filma isso agora. Agora vem aqui. Agora filma aqui. Agora vem. Rapaz, não sei se a senhora lê livro. Estás a ver? Então, tem alguém aí que está a dirigir o cameraman. Quem é esse? Esse é o produtor. Às vezes eu próprio repórter, eu escrevi isso. Aqui na minha folha também deixa que filmar. Enquanto que nós éramos dois, eu e o repórter. Então, eu automaticamente eu obrigado a filmar tudo. Por quê? Porque o repórter, nas perguntas, ele podia falar de alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, no evento, que alguém estava a chorar. Né? E se o repórter não perguntar qual é a parte mais importante desse evento? Olha, por exemplo, eu vi a senhora chorar, eu me senti muito... fiquei maravilhado com o que aconteceu, eu já tenho que ter essa imagem, não é? Então, valeu a pena eu ter apagado já tudo naquele momento. Então, agora, se nós nós fazemos nosso roteiro como o que eu não apanhei, o repórter não pode falar. Okay. Depois, na redação, vão perguntar. Então, ela falou de uma idosa, leu o livro. Onde é que está a imagem da idosa? Estava distraído no evento, não viste. Mas então, é a própria televisão, a direção que vos formatou assim, ou vocês aprenderam fazendo? Não, é o formato que nos dão lá. É o coordenador do programa. Né? Eu acho que o programa, nós fazemos somente Flash, é um programa que já foi feito em Portugal. Mas na altura pareceu ser melhor em relação ao formato que a TPA fazia, em que praticamente o câmera era relaxado, né? Não precisava pensar nada, só acompanhava, né? Parece um robô. Filma aqui. Filma aí. Exatamente. Sim, acho que é melhor, porque isso depois isso ficou imprimido em nós. Eu, por exemplo, agora só tive que sair para ir fazer um evento. Eu não consigo filmar sem contar história, não é? Então, eu chego no evento, posso até girar de um lado para o outro. Eu estou a fazer um estudo já, estou a ver o que vai acontecer. Vou fazer umas perguntas como se fosse repórter, mas não sou cameraman. Então você fala, então você perguntou bem, cameraman na final. Repórter ele, Não, mas eu te perguntei porque eu queria saber o que podia acontecer, porque eu tenho que saber o que eu vou filmar. Sou muito maduro. E como isso abriu a visão para o futuro. Lelis, não estás à parte aqui, Eu estou bem envolvido aqui. Como é que foi a tua primeira vez? Atuar. O convite, pelo menos, né? Ou pronto, tu foste fazer o casting, recebeste já um convite, como é que aconteceu? Tive a não profissional e foi ali que tenho consciência de ter despertado este fogo, esta paixão pelo mundo da representação na escola, na altura com 10 anos, e havia um professor de teatro que vinha já de um grupo profissional. E ele ter montado uma peça e feita assim em mímica, com uma música muito triste, éramos escravos. Tínhamos um colega que tinha um chicote e nos batia e nós sem t-shirt. E lembro-me na altura, já e assim, bem interessado em como é que funciona esta coisa de produção. Por exemplo, alguém leva um soco num filme e sai o sangue. Como é que é? Então, nós inventamos, pegamos assim num saco de plástico, pusemos assim alguma coisa lá dentro. O que era? Acho que era guarela ou guache, alguma coisa assim, essas coisas usadas na escola.
e punhamos na boca e dizia, olha, quando eu te der o soco, vira a cara e aperta, ele vai explodir, depois deixa cair a cabeça para o sangue. Improvisamos aí o sangue. Nada profissional, nada cinematográfico. Então isso fascinou-me já nessa altura. Então lembro-me de ser esta a minha primeira atuação, não profissional, claro, mas depois a primeira atuação que em palco estava nervoso. Lembro de estar nervoso mas ao mesmo Mas tempo não saiu bem? No não, final? saiu porque o nervosismo é inicial, porque depois fico tão focado no processo. E nós atores temos isso, né? Nós estamos em palco ou num decor, né? Num set de filmagem, e não existe a quarta parede. É. Existem as câmeras, porque se eu estiver a focar a minha atenção ali, não faço o meu trabalho. É como nós estamos agora aqui a conversar, eu estou focado nisso. Sim. E há câmeras, eu nem estou a olhar para as câmeras. Então, isto ajuda no processo de imersão dentro daquela realidade, porque se quebra mentalmente essa quarta parede, quebra-se também esta conexão em cena, né, entre os atores. Então, a minha primeira atuação, assim, em palco, não consigo lembrar qual é a peça, mas não sei se foi... talvez tenha... Não, esta foi depois, porque depois tivemos uma atriz que é a Susana Vieira, que o grupo trouxe, que na altura eles fizeram publicidade porque estavam a fazer cursos de realização, de atuação em cinema, televisão. Houve, na verdade, essa altura, né, que eles trouxeram muitos atores brasileiros. Trouxeram a Susana Vieira, muito conhecida, né? E me lembro de ela estar na rádio a falar e dizer que ia assistir a nossa peça mais tarde. E o meu nervosismo vai assistir. Então foi uma peça muito interessante e o resultado foi bom porque me lembro depois dela sair e houve um operador de câmara que acompanhou o processo até o nosso camarim. E eu muito novo, ela disse, olha, a primeira pessoa que eu quero abraçar é aquele menino. Quando ela entrou, eu disse, Susana Vieira. Então foi interessante, foi muito bonito. Lembro, tenho assim boas recordações das primeiras peças que fiz. E depois, a nível de televisão, qual foi? A nível de televisão, já com esta experiência de teatro e também já tinha trabalhado também em formação de televisão, foi muito interessante porque foi uma equipa muito profissional. E isto conta muito, né? Quando fazemos um trabalho com pessoas que já têm mais tempo de experiência, então somos bem orientados. E nesta altura fizemos a nossa primeira novela com a Semba, né? A Windeck. E já a primeira proposta era, olha, nós fizemos do ator o ano todo porque nós vamos estar a gravar 2 meses e meio em Lisboa, 2 meses e meio em Angola, ir e vir. E eu penso, será que aceita esta proposta de viajar? Era muito novo. De viajar? Não, é irônico, né? Porque claro que é ótimo, imagino. Primeira novela e viajar. Ainda tem os pais para autorizar. Mas tinha a questão dos pais. E tinha a questão da escola. Sim. Porque depois de ir lá falar com os responsáveis da escola, eles disseram, não, nosso ensino é presencial. Então... Era bom que fosse na época da Covid, né? Era fantástico. Então tive que escolher, porque tinha que trancar o ano. Mas também era numa altura em que eu perspectivava a terminar o ensino médio e ir para fora. Então também tinha que escolher entre isto ou ficar. Eu dizia, eu quero ir para fora para fazer o ensino superior, que é importante porque os pais querem que nós façamos o ensino superior, com segurança, dizem sempre eles, querem nos orientar desta forma, da melhor forma. Tenho que escolher entre isto e ir, porque na verdade o ensino superior é uma desculpa, porque eu queria mesmo ir atrás das grandes escolas de formação de ator e oportunidades de trabalho nesta área fora. Okay. Entre isto, que é uma perspectiva de um futuro para breve, ou já algo no presente, que é este projeto de televisão bonito, que foi um INDEC e gravamos já. Então foi uma decisão que eu tive que tomar em conjunto com a família e escolhemos congelar a escola, naturalmente, este ano, e dizendo, vamos abraçar esse desafio. Queres ir para fora, passear? Então começa já tens uma... Quem sabe este é o caminho. E foi uma experiência de que me orgulho muito, porque depois trouxe outras oportunidades. O apoio da família é sempre fixe. Muito. Bom, e os teus amigos, como é que ficaram? Bom, se agora não vai, eu já não dava confiança. Vou fazer novela com quem? Com a Semba, na altura. Qual é a novela? O Windeck. Não, na verdade eu acho. Era mesmo um ator. Era porque teve uma visibilidade muito grande, não só aqui como fora. Sim. Os nossos compatriotas estão fora, e não só, porque depois foi uma novela que foi dobrada nas outras línguas, né? Assim, para francófona e anglófona. Então foi muito bem consumido. Eu até hoje recebo mensagens da Ilha de Reuniões e vários lugares assim, e de pessoas em francês e em inglês que gostam, que se identificam, no Brasil também. Depois passou lá, acho que na TV Bahia, e teve assim um retorno muito bom. Então os amigos também apoiaram, ficaram muito felizes e super orgulhosos, a família.
E não, porque na verdade eu acredito muito que televisão, cinema, esse nosso trabalho é uma vitrine. E isto tem que aumentar a nossa responsabilidade humana, né? Pelo facto de nós estarmos a nossa imagem estar a ser veiculada e a granjearmos esse respeito, essa atenção das pessoas. Eu acho que nós temos que aumentar na nossa humanidade, na nossa humanização, né? Porque aquele público é o público que nos faz. E estás exposto a muitos julgamentos, né? E estamos expostos na verdade estamos sempre, desde que colocamos o pé na rua, estamos sempre expostos a isso. E é um exercício humano bom, sabermos lidar com isso e mantermos a nossa autoconfiança. Aconteceu alguma coisa engraçada durante as filmagens que te marcou até hoje? Dessa novela ainda é que tanta coisa. Foi um processo tão bonito, porque foi a primeira vez que fiquei tanto tempo fora de casa. Foi quase um ano. É muito, né? E A um primeira grupo. vez. Muito tempo. E estava a sair da adolescência para e tinha 17, ia fazer 18. Eu fiz 18 nesse projeto. Também já era o mais velho. Já. Já era a fase da emancipação mesmo. E foi muito bonito porque depois trabalhei com atores mais experientes e que me receberam bem, me orientaram bem e tínhamos programas muito bons. Foi um processo muito saudável de muita aprendizagem. O que é que facilitou mais a tua integração enquanto jovem, inexperiente, no meio de pessoas que já vinham com uma certa andança nesse mundo? É curioso que me lembro de ter poucas dificuldades e a integração foi tão suave, foi tão normal que simplesmente se encaixou. Vindo já desta estrada, pronto, tinha passado pelo teatro, tinha tido aquela experiência e estar focado já em trabalhar com qualidade, então aquilo foi só um encaixe, porque eu encontrei um time de atores, um time de profissionais técnicos bons naquilo que faziam e depois encaixámos-nos, entendemos, foi uma linguagem muito bem percebida entre nós, então o processo foi muito, muito suave. Foi o primeiro projeto, mas curiosamente tive muita pouca dificuldade. Foi muito natural e muito funcionou. E deu também para faturar bem, né? A grande compensação e o prazer por fazermos aquilo que nós... Já estou aqui a filosofar, né? Foi interessante, foi sim. Assim, em todos os aspectos, foi interessante. Muito bem. Satanha, esse nome, como é que surge? Eu sei que surgiu de uma fatalidade qualquer. Nos conta aí, porque às vezes até de pronunciar dá medo. Satanha. Não, para Satanha, segundo meus pais, né? Segundo meu pai, na verdade o nome não era para ser Satanha, mas sim Catanha. Ok. Não é que sou aquele sol ardente, Catanha. Só que para nota do registro, né? Meu pai disse que lá no registro como não é, vai de colocar em um C, cada um é Satanha. Muita gente convive com esse erro, depois acaba aceitando. Eu, a primeira vez que ouvi o nome curioso, eu não tinha percebido na altura o produtor, um filme com Satanás? Quem? Satanás. Não, na verdade, será que a pessoa pronunciou mal? É mesmo assim? E acaba sendo o nome que fica. Isso é bom, faz uma boa publicidade. Pois é, a pessoa já é o cinéfilo, não é porque esse hábito de ver filmes e fazer críticas e tudo mais. Então, muito bem. Depois o teu salto do Canal 2 para a outra televisão, foi a TV Vida ou a Record? Depois fui para a Record, né? Fiquei na Record, depois na Record fui na Vida TV. Mas eu, esse processo todo, eu não estava desvinculado da Semba. Não é? Porque mas permitiam que os profissionais podiam. Não. Quando houve aquela rescisão de contrato entre a Semba e o Canal 2, não é? Algum pessoal que trabalhavam já no Camama, aí no programa Chilar, ficaram na TPA. Eu e mais uns colegas continuamos na Semba. E depois houve um convênio entre a Semba e a Record. Estávamos na Record antes de fechar. Ficamos lá 2 anos a fazer os programas, já temos mais experiência. Ficamos lá. E depois, quando surge a Vida TV, não é? Aí somos chamados, fomos na Vida TV. Ficamos na Vida TV, agora estamos na Diamante, fazer a novela. Mas Diamante é uma produtora? Ou... É uma produtora. Tá aí, estamos a fazer agora a novela ao Rio, não é? E então... O vosso cruzamento, onde é que aconteceu? Parece que não foi na Moana Anqueto, não. Foi muito antes disso. Não. Com eles, na verdade... Não, porque tu também gravas o Juculamesso, ele estava a fazer a novela? Não, mas o que acontece? Nessa altura, quando estava a gravar o Juculamesso,
eu estava na SEMA, mas estava no departamento de TV. Ok. Mas eu, algumas vezes, já fui fazer uma pauta, tipo, espécie de making of aí na Sim, TPA, sim, naquela... sim. E nessa altura nunca cinematográfica. cruzaste com o Lelis? Nos fusão, mas eu era um operador de câmera, não tela, não é? Yeah. Mas eu gosto, né? Eu gosto da forma como o Lelis se desdobra no personagem. No Windek, ele trabalhou com a Wanda, não é? Foi a tua mãe, né? Foi a minha A mãe. Wanda Anton. Pedro. Eu já tinha feito, já tinha feito um trabalho com a Wanda Pedro e o Silvio Nascimento, que é uma culta que eu tinha feito, marcas do passado. E aí, então, eu senti, né? Eu vi a forma como ele se desenvolve no personagem, eu fiz, é uma forma muito natural. Né? Porque eu tenho olhos para poder ver quando um ator é formatado para TV, quando é para teatro. Né? Quando ele sai do teatro para televisão, a herança do teatro fica em alguns atores. Não é? Quem faz muito teatro, quando vai para o cinema, é impossível se desfazer da noite para o dia daquela herança que o teatro deixa. Não é? Então, quando eu comecei a fazer o cast, né, a seleção de atores para o Mananqueto, não é? Quem sugeriu o Lelis é o Silvio, Ok. não é? E como é que o Silvio entra nisso? Não, o Silvio entra porque o Silvio, assim como o Lelis acompanha o meu trabalho e viu que eu tenho um bom linha, o Silvio também faz a mesma coisa. É a minha primeira curta-metragem que eu tinha feito, já na televisão, não é? Um certo dia, eu fui escalado, estava a gravar em Rainha Ginga, a SEMA estava a gravar em Rainha Ginga, então Sim, eu fui escalado para ir com a equipa em Malange, né? Fui fazer imagens de making of para arquivo. E aí, então, pelo caminho no autocarro, onde nós estávamos aí, estava o Silvio e o Jaime, eu fui conversando muito com o Silvio, o caminho todo, eu disse, Silvio, eu tenho um filme, eu sou operador de câmera, eu trabalho aqui, tá fixe. Mas é assim, se vou escrever um filme, né? E eu acho que o Silvio tinha feito uma peça de teatro que eu vi, que ele fez de um alcoólatra. Eu disse, eu te vi naquela peça assim do Henrique Artes, assim. Eu acho que eu tenho um filme, curta-metragem, e eu acho que o personagem fica muito bem. O Silvio disse, não, tá fixe, mas vai fazer assim. Vou te dar o meu número. Quando nós acabamos de gravar essa novela aqui, né, me das um toque. O Silvio ainda não era famoso que ele é. Não era. Mas ele sempre, penso que mesmo até agora, é sempre Yeah. uma pessoa aberta a ajudar nesses projetos. Exatamente. Ele me disse, não, quando chegar esse semana me dá um toque, tá fixe. Aí lá aconteceu, chegou aqui, deu um toque no Silvio, não é? E ele mostrou a disponibilidade e gravamos. E a Wanda era minha colega na altura, a Wanda também estava no Canal 2, fazia o programa Boda, eu gravava Boda com a Wanda. Então estavas no mundo para fazer as coisas. Exatamente. A Enes também, com a Coma, também fazia com ela o programa Flash, estava comigo. Então convidei a Enes, convidei a Wanda. Eu, colega, não tinha como negar, aceitaram. Foram obrigados. Mas não, também acreditaram no projeto, né? Não acho que não gravaram só assim. Vamos dar sangue no colega vai gravar filme, vai gravar filme, vamos dar. Chamei o Silvio, juntei o Jaime, fizemos o filme. Quando saiu, o pessoal olhou pro filme, já viu uma coisa diferente no filme. A realização, os planos, as câmeras, não. Mas o Temos material filmes todo era angolanos teu, aqui. Alugaste, como é que era? O material O material é que emprestado. emprestado. Também tem um colega lá também, chamado Ari, tinha uma Canon, né, se Ok. puder. Emprestou, não tá aqui. Então vai quem quiser filme. fazer filme não precisa ter seu material, pode emprestar. Não, agora os tempos já são. Agora é alugar, né? Agora é lugar. Então gravei e o Silvio ficou com aquilo. O Silvio me disse o seguinte: se um dia eu tiver a oportunidade de ajudar pessoas que têm vontade de fazer cinema, eu acho que você é sempre uma pessoa, nunca vou te esquecer. Isso já foi tipo há uns 5, 7 anos. E agora no Manda Enquete, voltamos a cruzar com o Silvio, não é? E o Silvio, esse tempo que ele ficou em Portugal, né, voltamos a cruzar com o Silvio. Ligou para mim, falamos, vou vir para Angola, tens um projeto de cinema, vamos trabalhar, dar um apoio e tudo mais. E até por acaso tem um projeto, só que nós, quando fizemos uma enquete, sinceramente falando, eu não imaginei que nós teríamos esse retorno que estamos até agora, esse input, quase que estamos a controlar o país no filme. Mas uma coisa eu tenho certeza, temos que fazer um filme, não é o melhor filme da Angola, mas um filme bom de se ver. Não é? E aí foi daí que o Silvio disse, não, para esse personagem, conhece o Lelis, aquele puto do Indec, o filho da Wanda, o Lelis, ok, tá no Jucula Messia.
Oh, ele vai aceitar mesmo aquele gajo. Não se preocupa, ele diz uma puta, sempre comigo. Tá tão tonto. Tá vindo através do Silvio, não vou falar não. E aí eu achei interessante para ele dizer, quando ele recebeu o roteiro, isso poucos atores fazem. Ele ligou para mim para discutir o personagem. Isso é espetacular. Aí eu não ouvi, não, esse cara leva a sério, tá vendo? Falávamos sério. Ele também já criticava, não fazia o seu papel quando era miúdo. Ele ligava, ele ficava tipo na semana, ligou umas 3, 4 vezes. Olha, tem esse personagem, eu acho que o personagem é assim, porque eu estou a ver ele sofre isso e aquilo. E o Leles no ano enquete, se assistirem no ano enquete, vão sentir que ele teve uma, do ponto de vista da caracterização externa, ele teve uma evolução. No filme ele começa novo e envelheceu mesmo no filme. Okay. E ele deixou e foi. Ele começou a sofrer o personagem, né? Mas o personagem que é uma sala, ele foi sofrendo os problemas do personagem e foi tendo aquela mutação. Ele começou mais soft, fisicamente soft, depois começou a ficar desgastado. E no fim ele tem uma imagem mesmo desgastada. Então, isso chega mesmo a afetar. Como é que tu fazes para depois, né, tu vestes um personagem, vives esse personagem um período e depois o processo de deixar ir o personagem, o que é que acontece? Bom, o processo de deixar ir a personagem é muito rápido para mim, como beber água. ou é surgir um outro personagem que aquele já Não, na verdade eu não sei, pronto, dependendo muito como cada um trabalha, né, a sua ferramenta, a sua forma de trabalhar, o seu método de trabalho. Assim, o meu primeiro personagem tinha assim uma intensidade muito grande, sofria de abuso físico parte da mãe. Era um personagem que tinha um astral, uma energia sempre abaixo, né? Contrária à minha, né? Costumo ter uma energia um bocado diferente. Não, sentimos, quando entraste aqui, esta sala. Então aquilo, pronto, consumia muito. Mas quando não tivesse em estúdio, ou quando tivesse de gravar, saísse do estúdio, era completamente diferente, né? Psicologicamente não estava eu ainda a viver os momentos anteriores de trabalho. Eu gosto muito de levar, eu trabalho em casa, levar trabalho para casa. O meu trabalho em casa é sempre na perspectiva técnica, né? Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos gerir melhor o tempo? Como é que eu posso a roupa, isto, aquilo? Mas o perfil psicológico, os seus dramas, os seus medos, se assim for, eu prefiro não trazê-los para mim, não vivenciá-los. Meio que saio de mim mesmo e observo como um observador e visto-me ou entro para este drama, para este mundo no momento em que vou entrar, para se calhar uma forma também de me proteger para não me desgastar psicologicamente, né? Quando te enviaram o argumento, o enredo, o que é que achava que estava mal numa sala? Numa sala, quando eu recebi o enredo, eu achei um personagem muito rico já. E com uma história interessante e a trama, este divisor de águas, que era a oposição da família em relação a um tema tão bonito que é o amor, né? E achei um personagem super rico, assim, respondendo a essa questão especificamente, achei que era um personagem que se defendia muito bem. Ligava para o Santana, se defendia muito bem. Não, esse personagem assim, não, vamos mudar aqui. Não, aqui acho que não é real. Vamos adequar aqui. Não encontramos isso. Curioso, encontramos mais pontos conectores do que o divisores. A nossa perspectiva de conversa era mais em relação a como é que nós vamos contar essa história, né? E eu perguntava a ele, que é o conhecido, a pessoa que idealizou a história, o que é que tu achas? Na tua opinião, achas que nós devíamos fazer um bocado mais assim? Achas que devíamos trazer dessa forma? Achas que ele é isto? Porque eu acho interessante a ideia do realizador, e no caso o realizador e a pessoa que escreveu, né? Argumentista, e o ator estarem em conexão para que eles consigam imprimir o mesmo objetivo, né? E desta forma tem que haver essa conversa anterior. Então quis perceber o que é que o motivou, quais são as motivações desse personagem, a história, o que é que tu achas? Achas que esse caminho é interessante? Tu melhor que ninguém podia contar sim, trazer para esta perspectiva e ajudar a perceber como é que nós podemos levar essa história. Muito bem. A tua colega te convidou para o pedido dela, o fico dela. Tiraste aí a história, escreveste. Depois, qual é o passo a seguir? Ver quanto é que o budget necessário para fazer o filme, depois ver a quantidade de atores que ia precisar. Sim, bem, primeiro, ok, depois do teu argumento, tens a ideia lá, vou fazer um filme assim, né? Temos que fazer o roteiro, que é para nós sabermos quanto é que íamos precisar. Mas também nós no Mano Enquete
procuramos ser mais criativos para ser também mais econômico. Não é? Por acaso, ou seja, o Manaquete podia ser um filme que poderia ter mais personagens e a história deveria ser mais prolongada, mas nós temos que ser mais pragmáticos no sentido de fazer um resumo para a história. Mas o resumo tu fizeste depois de ver que não tinhas os recursos ou antes de ver? Não, porque assim, primeiro é que eu já estava consciente que o budget que o filme ia precisar não podia conseguir o cinema. Porque pronto, a tua ideia era fazer exatamente nas províncias do Ige e Zaire. Até não, a ideia era mesmo para ir fazer no Cunene. Ok. É mesmo fazendo no Cunene, mas imagina, porque eu idealizei fazer o filme no Cunene, mas depois, só de saber que eu sou Satanha, não tenho muita referência, tipo, quem vai olhar para mim e dar tipo 50 milhões de kwanza, 30 milhões de kwanza, faz isso, se calhar pode não. E aí, então, o que é que eu fiz? Eu fui obrigado depois a criar uma região imaginária dentro de mim, do tipo... Mas agora, vamos abordar um pouco essa questão. Por que é que achas que as pessoas não estariam interessadas em financiar um projeto como este? Porque o projeto não vende, porque o nome... Será que o projeto deve ser financiado só em relação ao nome da pessoa? Ou o que é que deve acontecer? Bem, quanto a essa questão, na minha opinião, primeiro eu acabo por trazer aqui a questão do mercado, não é? Nós temos visto que o cinema, né, angolano, que é feito aqui entre nós, não há, ou seja, ela não tem assim uma credibilidade que devia. Os investidores, as pessoas que têm os meios para financiar, eles preferem, se calhar, apostar em um tipo de projeto, não em cinema. Mas essa não aposta parte no tu apresentaste estudo de viabilidade. Um estudo de viabilidade econômica. Chegam a fazer isso, por exemplo, é um produto que eu vou vender, né? Esse produto eu vou investir X, os meus custos vão ser esse e no final eu vou ter X. Chegam a fazer esse tipo de não, olha, isso faz, mas o grande problema às vezes é onde você vai vender. Porque, mas o que tá na base disso tudo, é a mesma credibilidade dos fazedores de cinema. Porque imagina, por exemplo, nós vimos que há algum tempo para trás, né, algum tempo para aqui, os filmes angolanos eram mais... havia aquele estigma, não sabemos fazer filme, nossos filmes é teatro, fazem teatro filmado, porque havia erros graves nos filmes que eram lançados. As pessoas, muitos realizadores, os cineastas, davam uma de cego, não queriam saber daqueles erros pequenos, no que até nós temos até atores preferiam não participar nesses filmes para depois não ficar mal na imagem dele. Então, os que estiveram à frente, e eu sempre falo isso, aqueles que estiveram em frente, que tinham a responsabilidade de levar o bom nome de cineastas angolanos a bom porto, não fizeram, não é? Muitos estavam preocupados, havia uma época da febre aqui, que era só fazer uma filmagem, ia para o cinema, mil, se eu conseguia faturar. Então, esse pessoal não começaram depois a prestar atenção naquilo que é o fazer bem. Okay. Não é? Mas não talvez seria só o começo e depois o mercado ia se organizar? Não, mas isso foi um começo. Mas o que acontece? Depois, essa abertura do Ocidente, que houve aqui no país, a entrada dessa abertura com o Ocidente, nós começamos depois a receber os filmes angolanos saíram daqui para participar em festivais, por exemplo, em Portugal, na Europa. Eles olhavam para nossos filmes, não criticavam direito, mas eles percebiam, eles não precisam de formação, esse plano não se faz no cinema, tipo, é isso. Mas vocês é um pouco contente com o que fazem, mas eu respeito isso, mas eu não preciso mesmo, por exemplo, a história. Vamos ainda falar isso. Isso também não parte um pouco da... Pronto, além estávamos a aprender, mas depois de surgir YouTubes, né, essas coisas que você pode ir lá pesquisar, como é que eu posso fazer um bom plano, como é que eu posso fazer uma boa história. Será que essa dificuldade já não devia ser? Depois veio, porque eu estava aqui a falar, depois dessa abertura do Ocidente, nós começamos a ter contato com outros filmes. O que acontece? O governo, né, o IACAM, na altura, começou a abrir espaço para workshop. Estavam a parecer que eles começaram, onde é que podíamos começar que é para poder reeducar os cineastas? Vamos começar primeiramente com a construção de argumento cinematográfico. Nós começamos a ter aqui workshop de como fazer o roteiro, como escrever para cinema. Alguns iam, outros não iam, né? Eles faziam um curso intensivo. Eu, por acaso, já tive o prazer de participar em 2 workshops. Depois veio outro curso de produção, depois veio de realização. E depois foram abrindo outros centros da formação. Só que há quem, eu digo assim, há quem estava nisso
por uma questão de aproveitamento da oportunidade, encontrou uma brecha, né? Eu tenho esse material, um amigo tem, ele falou, vou chamar dois atores, vamos fazer uma cena, vamos manter ali, vamos vender. Só que depois o povo foi juiz desse processo. Depois começamos a ver, então se eu vou aqui no Belas, consigo ver um filme em condições, por que eu vou ver um filme que eu tiro, sai de lá, então, depois só o Belas, o Cinemax quando abriu, e eu tenho experiência de alguns colegas, quando foram buscar os critérios de aceitação para um filme angolano, por que você não passa filme angolano, mas está em Angola? Só os critérios deles de aceitação de um filme, tem pontos ali que te obrigam mesmo você saber da matéria. Eles pedem um filme com uma boa qualidade de imagem. Mas isso foi bom porque começou a estabelecer o limite. Quem faz bem e quem não faz, né? Um filme, uma história com cabeça tronco e membro. Tu não podes fazer um filme, não podes só trazer um filme chamado, tem que trazer um filme para cinema. Existe uma coisa, filme amador e faz filme amador, mas um filme para cinema tem alguns requisitos, qualidade no roteiro. Quer dizer, eu não posso meter aqui pessoas, e um português que estava lá que tem paciência de explicar. Eu não posso meter aqui mais de 20 pessoas na sala e depois sair daqui decepcionado com o que viram. Gastamos muito então, aí começou a ver esse recuo, né? Então, eu não tenho essas capacidades, então uns começaram a recuar. Mas eu antes mesmo de me aventurar a entrar para esse processo, e eu fui daqueles que comecei a beber, ou seja, a estudar o trabalho de cada realizador que já estavam lá na frente. Eu pegava o filme do fulano, assistia, via onde é que está o fracasso, onde é que ele falhou, não é? Pegava o filme de um outro, via sempre onde é que estava o principal problema. E depois eu consegui achar um denominador comum, onde é que está com mais incidência os problemas dos filmes angolanos. Em parte é sempre a história do filme. Tu começas a falar de um filme, começas a falar de um assunto, depois começam a desviar sem necessidade para um outro. Uns só estão preocupados mais com o plano da câmera, não quer saber o ator, está bem posicionado, a representação do ator. Então, tudo isso é que fez com que o cinema é bastante tão preparado. Preparem-se primeiro, quando nós começarmos a ouvir, que está a vir bem, então nós vamos então é por isso que há essa barreira. Tu podes ter um projeto bonito. E vender o filme. Hoje será que ainda temos limitação de vender o filme? Por exemplo, o seu conseguiste passar no Cinemax? Ou ainda não? Ainda falta, ou seja, aqui ainda falta, por exemplo, está a abrir aos poucos, mas ainda falta mais distribuidoras que é para poder, por exemplo, nós aqui, o Mananqueto teve uma parceria com o Cinemax, não é? Ficou em cartaz umas 2 semanas, mas só que as políticas da casa beneficia mais o proprietário. Eles, né, tu tens o filme, vais dar, vão fazer a publicidade, vão meter o filme em todo o Cinemax, não é? Mas se eu quiser tirar alguma coisa satisfatória durante a exibição, eu próprio também tenho que mobilizar pessoas a assistirem um filme. Mas como eles pagam a percentagem da bilheteira ou como é que é? Sim, eles levam a maioria. Não é? Por exemplo, eles levam o dono da obra leva, por exemplo, 25%, ele leva 75%. Mas por quê? Porque mas isso é um critério internacional? Não acredito que seja. Isso é a política que eles... por isso é que às vezes temos notado que alguns filmes, atualmente, os filmes angolanos que são feitos, preferem não estrear no Belas. Vão numa sala tradicional aqui, onde tem condições para exibir. Passam ali o filme. Mananqueto, tu chegaste a ver, por exemplo, diz não, eu vou investir, por exemplo, X e no fim disso posso tirar Y. Houve uma previsão para isso, mas, é o que eu estava a dizer, houve uma previsão para isso, mas nós não conseguimos faturar como esperávamos, não é? Mas, por ser o primeiro filme, né? Mas chegaram a fazer alguma análise de risco? Porque eu acho que às vezes. Nós fizemos uma análise. Fizemos uma análise porque nós agora, por exemplo, já percebemos que o Mananqueto agora, ele está, imagina, o Mananqueto está a faturar mais em televisão. Sim. Não é? Em televisão. Por exemplo, o Mananqueto agora, nesse preciso momento, tem um contrato com o canal de Pipoca, de Portugal para Angola. Não é? Então, descobrimos que agora vale a pena vender da Angola para Portugal, depois entra para Angola. Isso. E agora já temos aí já estamos em conversação com o TVC, aquele canal TVC1, também vai para lá. E eles fazem contrato anual, tipo de um ano. Eles
Vão passar o filme. Então, quantas estás vezes? a ver às É aí vezes, nós estamos. Santanha, Yeah. sair fora da caixa, Sim. deixar de olhar para a caixa, porque se eu vou olhar só, não, vou vender aqui no mercado, e esse mercado não é favorável, isso que você fez é caminho que muitos poderão seguir. Exatamente. É contornar o mercado. Mercado. Provavelmente se você apresenta isso no teu estudo de viabilidade, a Exato. quem quer investir, Yeah. e ele sabe que vai ter retorno. Até eu gostaria, né? Exatamente. Você tem que vou meter o meu dinheiro, porque às vezes nós esperamos só doação, né? É E eu isso. gostava muito a fundo É perdido. isso. Me É dá um isso. X e eu vou gastar e depois a pessoa só publicidade. Às vezes não, eu quero ter Não, retorno. não é isso. Muito E bem. também, e não só também, né? Isso não é instalado do dedo. Tipo, imagina para o filme sair da Angola e para Portugal, e os portugueses são os gajos que mais são rigorosos nesses aspectos. Não são tipo uma coisinha que contexto e fala, para eles, eles analisam todos os aspectos, né? Eles analisam tudo. Sim, mas é essa análise que deve ser feita, a e ele análise da passou- viabilidade do negócio, a qualidade do produto, Produto, o risco que vamos Exatamente. sofrer durante a implementação. E para a Netflix, quando é que vai lá? Para a Netflix, É. nós estamos abertos, nós temos lá. Nós, por acaso, antes. O caminho já foi não, feito, né? O filme Antes Santana já abriu portas para Angola. Sim, Santana abriu, mas É. nós, por exemplo, já fomos aí à busca, ou seja, já fizemos um estudo. Por acaso, nós não nos aventuramos em se inscrever para algum concurso da Netflix, porque queríamos primeiro perceber o que é que eles precisam. Ok. Já descobrimos, no momento que estamos no caminho certo. A Netflix quer de África, ele quer que Os nós filmes que contemos a retratam- nossa história. Hum. E eles têm, eles, por exemplo, já têm qual tipo de câmera que eles aconselham a utilizar. Já sabemos qual é a câmera, não é? Então, existem outras burocracias a serem cumpridas, tem que ter intermediários, não sei o que, ligações. Então, nós estamos aí a chegar, mas nós estamos preparados mesmo para, depois desse começo, é mesmo ir para frente. Mas depois tem da- que ser, Yeah. tem que ser. Vamos, Porque, vamos entrar. no fundo, esses filmes também têm um fator educacional muito grande para as novas Exatamente. gerações. Sim, Muitos de nós não conhecem a nossa história. nossa história. Muitas crianças estão a nascer e agora não conhecem a história. conhecem a história. Vendo o filme, ele consegue perceber, isso afinal é assim. Ele consegue aprender. É E isso. algumas escolas também deverão exibir esse tipo de filme para mostrar o que é a nossa cultura, o que é a nossa tradição. Faz parte de um povo. É Tá vendo? isso. E o vosso filme realmente retrata É isso. isso, é isso. É porque eu ao olhar para esta conversa e pronto, e almejar-se uma plataforma que seja referência, pensei numa coisa que temos assim colegas, temos por exemplo o Licínio Januário, que é um ator com quem fiz um trabalho em tempos no Brasil, e ele tem feito coisas para a Globo e Netflix, Amazon, e ele criou uma plataforma, Ok. a Wall TV. E temos também aqui o nosso Silvio Nascimento com a telas, né? Com a tela. Eu digo, nós conseguimos, por exemplo, criar o nosso. Nós, já imaginou o que é? E essa coisa que estávamos a conversar no início, aqui, os nigerianos que começaram com esta manifestação, né? Com vontade de fazer, foram fazendo, foram se descobrindo e foram se profissionalizando no meio do caminho. E hoje têm um consumo, eles consomem os seus próprios produtos. É nós termos orgulho daquilo que é nosso, nós olhamos para nós próprios e dizemos, peraí, vamos olhar para nós, vamos nos potenciar, vamos nos apoiar, né? Nós olhamos muito para fora, para o Ocidente, que falamos muito deste lugar, que as pessoas alguém abre um restaurante e as pessoas vão lá, os amigos, vão comprar o produto, vão se ajudar. Então falta muito este olhar ambicioso de nós nos potenciarmos para depois poder... Porque amanhã criamos uma plataforma que a própria Netflix imagina olhar para nós e dizer, peraí, eles não precisam tanto de nós, vamos nos unir a eles se calhar. Já imaginou isso? Exatamente. E por acaso a nossa ideia de criarmos o Mukanda é exatamente isso, é permitir a exposição do que é feito aqui. Porque às vezes tem uma ideia que só lá fora é que se pensa, só lá fora é que se faz. Não, aqui temos pessoas que fazem. Se tu deres conta, Satânia, estás a dar uma aula. Lelis, tu estás a dar uma aula a explicar. Muita gente provavelmente que fazia as coisas de forma diferente está a ouvir isso, afinal é assim. Olha, afinal o caminho que se faz é assim. Então é esse também o nosso objetivo, tá a ver? Claro. Então temos algo nosso para transmitir os nossos saberes, o nosso conhecimento e partilharmos aqui numa conversa agradável. Muito bem. Imagina, não falou, man. Não falou. Já faturou o esperado? Não investiu o esperado, mas já faturou o esperado. Agora, disse, o orçamento inicial era 20 milhões, né? 20 milhões de quanto? O orçamento inicial que tinha idealizado. Eu já estive a dizer, mas ele com 20 milhões de kwanza, é possível fazer um filme com 20 milhões de kwanza? Não estávamos a discutir isso. Eu disse, pegar pessoas, levar, alojar, alimentar, ainda tem que pagar algum cachê, 20 milhões. Como foi essa mágica que conseguiu? É mágica mesmo. Não, mas bem, isso é assim.
Na verdade, é uma primeira experiência. Olha, é uma primeira experiência porque eu nunca tinha feito antes um filme, né? Em que eu tenho que pagar, temos que fazer contrato. Porque Só eu querias tava- meter tudo no bolso. Não, eu querias estava mais. fazer- O Lelis te olhou e disse: esse homem não queria me pagar. Olha, não, mas então, porque eu fazia muito das minhas curtas-metragens, então era mais convidar um ator, eles, por favor, vem só gravar, então, depois, vamos só fazer um filme, porque, ok, vamos só fazer um filme, porque a ideia também é expandir o meu trabalho como realizador, eu podia ter feito isso, mas quando veio aquela questão do, vamos fazer um filme assim grande, uma longa-metragem, um filme de 1 hora, não é? Eu nunca tinha feito esse tipo de gestão, pagar, logística, alimentação, transporte. Como é que eu vou fazer? Precisas de quanto para fazer isso? Estás a ver? E eu até podia falar, não, eu acho que fazer esse filme, isso. Fui perguntado, quanto é que você pede para fazer isso? Não contactaste um contabilista. Isso assim. Não. E aí, então, se calhar eu, numa primeira fase, eu falei 20 milhões. Eu acho que com 20 milhões eu faço. Mas eu não sabia bem o buraco, não conhecia bem a fundo onde eu estava a me meter, não é? E não conhecia bem. Então, foi assim. Mas nem tivemos também esse dinheiro para fazer, mesmo os 20 milhões que estavam a imaginar. Nem isso. Então, foi por isso que depois tivemos que mexer no roteiro, tivemos que ser muito mais Criativos. calculista, no sentido de vamos gravar. Para ir forçando, fomos tão distante, muito aqui no bem próximo. Gravamos um filme todo no único sítio, em que era a aldeia de uma sala aqui, a aldeia da outra aqui, no mesmo sítio, só mudávamos os lados aqui, cenário. Poupar os recursos. Tem que ser mais, e o filme tem o elenco completo, não passa, não é mais de 20, são por aí 10, 11 pessoas, só nos figurados foram mesmo já pessoas de lá, pessoas que encontramos lá que foram fazendo figuração. Nós temos que ser muito mais criativos no sentido de com um bocadinho e pouca gente fazer algo bonito, que não aborrece as pessoas que assistem. Então conseguimos, tivemos muitos problemas, né? Lá para ir gravar, problema, chuva, sol, a distância. Eles começou com muito fino. Aqui no chão. Satanha, vai falar com o teu ator, ok? O Lelis, meu, tá xingando. Lelis, como? Quando me falaram isso, não me avisaram aquilo. Houve alguns erros de facto, mas nós fomos depois se acostumando, fomos limando. Mas é isso que disse, é muito interessante, é a questão da viabilidade. O cinema tanto além de moldador de visões, né? O cinema educa, as culturas são levadas para outros lugares com o cinema, né? Com estas manifestações de entretenimento, de informação. É um mundo muito grande e se nós olharmos para aquilo que as bilheteiras rendem hoje dos grandes cinemas da Marvel e outras grandes distribuidoras, são fortunas, né? É muito dinheiro. Nós podemos fazer isso. Mas tem que se pensar no negócio. Porque às vezes negócio. só queremos aparecer, como você diz, né? Fazer aquilo do momento. Mas se tu pensares naquilo como um negócio que é rentável e é profissional, tu começas primeiro a ter a visão do sítio certo onde vais colocar. Tal como vocês dois imaginaram no passado, não, eu quero ser isso. Exato. E foram galgando os caminhos devagarzinho até atingir. Vocês também, se eu prevejo, não, esse é um produto e eu quero vender esse produto. E, entre aspas, as pessoas que te venham ajudar entre aspas, também vêm para ganhar alguma Claro que coisa. sim. Né? Agora a minha questão é, houve um contrato? Sim, houve. Então ele não houve um contrato, né? Te meteu na tenda. Isso foi o início, né? Ele tinha uma visão, mas porque depois tivemos uma produção, tivemos isso e ao longo do percurso foi melhorando. Muito bem. Mas dizia o que nós... Mas aqui a boa educação e talvez também o comprometimento dos atores conta muito para quem está a realizar. Conta. Profissionalismo, a escola, ou seja, eu tenho que ir Mas pronto, também você se meter num sítio que não está em condições, daí podia dizer, vou embora. Os tais contratos de que são isso, sim. os contratos já acabam por antever quais as condições daquele projeto, né? Então o profissionalismo passa por nós todos nos apegarmos àquilo e cumprirmos horários, os locais, as metas e tudo isso. E depois a questão das distribuições, isso nós precisamos de muita coisa cá, né? Essa visão, espaços, locais. E começar, se você faz um estudo de viabilidade, primeiro você vai ter noção
do que você vai produzir. Sim. Você vai ter noção dos teus custos, você vai ter noção do que você vai ganhar. E não vais te meter numa saia curta. Exatamente. Imagina, se você encontra pessoas às vezes que são incompreensíveis, aí pode sair uma grande confusão e até inimizades para a vida toda. É, exatamente Tá vendo? Então, isso, pronto, isso. precisamos todos ir aprendendo, né? E pronto, mas felizmente o Anaquete saiu. E lá, essa história de dormir ali nas tendas foi agradável, não foi? Já te pensaste lá no Faroeste, né? Foi na natureza, não porque também do passado, lembrando do passado de escoteiro, né? Porque nós acampávamos mesmo. E foi interessante, ajudou muito. E estávamos dentro daquela vila, em contato com aquelas pessoas, ajudou muito nesse processo do mergulhar dentro. E estamos, a natureza ajuda sempre. É uma experiência, aconselho a todo mundo a acampar. É interessante estar na natureza, né? Tínhamos o rio, tínhamos e viver tudo. um pouco também da experiência do próprio personagem. Claro. Tipo, o dia a dia, provavelmente que ele viveu. Acho que também facilita muito. Sim. E vocês chegaram a preparar os figurantes? Chegaram a ter uma conversa, a dar uma palestra, o que era ser figurante? Então as pessoas também foram só estando aí. Não, mas não foi. Não, claro, houve uma conversa. Por exemplo, nós usamos figurantes no caso específico e, por exemplo, uma cena de óbito. Uma cena de óbito, onde estava-se a fazer uma cerimônia aí antes do enterro. As senhoras mesmo dali. Então, o que acontecia? Os atores estavam mesmo na encarnação do personagem, estavam mesmo lá no ponto, no cio do personagem, que até os figurantes estavam aquele muito sério. Então, eles esqueceram que estão a ser filmados e viviam a emoção naquele dia. Porque a pessoa dali, acredito eu que nunca tiveram antes em contato. Tipo, alguém está a chorar, está a lagrimar, se isso não está fazendo teatro, está a chorar. Então, eles começaram também a viver seus problemas. Então, nós depois, houve uma técnica que nós usamos ali, procuramos não colocar muito a câmera muito evidente, fazer um plano mais a câmera sobreposta, que é para não atrair o olhar do figurante. Não é? Então, porque a câmera provavelmente podia deixá-los temerosos. Exatamente, desviava a atenção, porque eu nunca tive contato com uma câmera aqui, eu vou sempre olhar de lado. Então, deixamos-nos à vontade, ensaiávamos 2 vezes para eles se distraírem no ensaio, e quando estivemos a gravar, é como se fosse um ensaio, eles estão assim a olhar para ti que está a falar, mas ele está perdido a te olhar, então estou ali filmando, tem aquela expressão. Tem que ter uma técnica para poder fazer isso. Lembras-te do evento, isso, acrescentar, eu lembrei-me agora. Essa questão da preparação dos figurantes, né? Porque isto é uma escola, de facto, a figuração quando vai sabe o que faz. Porque existem escolas de figurantes. E para preparar os figurantes. Para preparar, digo, as empresas de figuração e que as pessoas estão preparadas sempre. E havia uma senhora, temos uma cena de óbito, lembras-te até que nós filmamos em que nós enterrávamos uma criança que não sobreviveu durante o parto e depois houve uns cânticos, né, houve oração, depois o momento em que as pessoas estavam em silêncio a observar o corpo a descer e uma figurante desatou choros, tipo tudo em silêncio, nós ali íamos terminar, eu senti que ia ser o corta e nós... Uou. E fez parte do filme? Ficou. Opa! Ficou. Fez parte do filme. O cara depois começou a viver a situação, as emoções. Por isso é que aí há a preparação. Há pessoas, psicólogos próprios, com essas técnicas para ajudá-los depois a... isso. E vocês chegaram depois a exibir o filme lá na aldeia? Ainda não. Mas isso é um compromisso que nós temos. Coitado, querem se ver. Só que depois também, o problema é que o bairro, na altura em que nós fomos lá gravar, aquele bairro tinha sido desabitado porque a chuva inundou aquele bairro, espécie de uma tigela. Então aquilo inundou. Então o filme também vai ser uma história, né? Que existia naquela depois altura um bairro. Então estavam lá as casas assim meio destruídas, o pessoal estava em cima nas tendas, né? Nós, estávamos seco. Estávamos a gravar, mas nós ficamos com essa missão, ficamos de lá ir, que é para eles poderem ver o filme. É um compromisso que nós temos, acho que vamos ter que cumprir. Quem lhe ajudou a criar os argumentos da tradição, da localidade, a ver os sotaques certos, não certos? Ok, isso é assim. Temos uma crítica, porque nós metemos o trailer na nossa página. Então as pessoas estão a comentar. As pessoas estão a falar, aqui não devia ser assim. O grande problema é que isso, eu sempre falo isso às vezes. O Manaquete não é um documentário, é um filme de ficção. Não é? E na pesquisa que nós fomos fazendo, nós fomos vendo que aquela questão dos hábitos e costumes, aquela preservação da tradição, ela cumpre-se, mas
começa a perder, ele vai perdendo um certo peso. O pessoal do interior cumpre certas coisas à risca, mas o pessoal que já começa, o que está aqui mais em cima, já começa a fazer uma mistura. Por exemplo, essa questão dos bacongo, que eu falo ali, em que somente o tio, né, o tio, o irmão da mãe, é que é praticamente que é a pessoa certa, que é o pai, não é que tem que decidir o que o sobrinho vai fazer, porque o filho saiu no ventre da irmã dele. Ele tem certeza que aquilo é família dele. Exatamente. Não é, o pai biológico que diz assim, a mulher é essa, tá bom, mas tens que perguntar no teu tio, o teu tio que tem que ver se a família dessa mulher serve ou não. Ok, o pessoal do lado do fundo, né, cumpre isso, mas se vês para aqui já para a capital, vais encontrar já um certo desvio nessa questão. Mesmo o outro lado, mesmo o EFICO também. O EFICO. A quem não anda, só quem não anda faz o EFICO, às vezes com 18, 19, 20 anos. Não é? E depois tu não precisas ficar de seus fora. Mas no Cunene é aos 15 anos e fica mesmo de seus fora, faz o ritual. Eu já começo a ver o impacto disso, a quem não anda, como é que fica. Não, porque provavelmente aqui você sofre várias influências, porque tem vários grupos étnicos aqui. Exatamente. Então, bebe um pouco daqui, acaba influenciando, né? Isso pode ser não por exemplo, essa questão, alguém que foi ver o filme, né? Alguém que foi ver o filme e disse: essa coisa dos bacongo, essa coisa do tio decidiu no modo da sobrevivência. Isso foi antes, já não se faz agora. Conhecimento de causa, ela fala conhecimento de causa, mas isso não é. Não, eu estou a te dizer, porque isso foi do passado, depois que descobriu-se isso. Então, mas o modo inquieto né? Mas o filme também podia estar a retratar uma parte da história do passado, não precisa ser uma história atual. É isso. Está em ficção, né? Temos uma imaginação, achamos interessante, isso não meter ali. Não precisa comparar com o atual, não é? Nós estamos tanto, mas alguém me perguntou uma vez, qual é a região em que qual é a região da Angola em que tem vários povos juntos? tipo Bacongo, Sudano, qual é o sítio da Angola que tem esse povo? A nossa região que criamos. Se procurar, basta tentar encontrar, mas então, não é essa ficção, nós temos que imaginar que é um mundo. É preciso também dar asa à criar. Sim, então, não funciona. Há alguma cena em particular no filme que te marcou? Bom, eu sei que eu tive uma cena, foi assim cansativa, da corrida, né? Em que depois éramos perseguidos por alguns jovens que tinham lutado com o personagem do meu primo, que fazia de primo. Então depois era o ajuste de contas. Então eu estava com a namorada, estávamos a andar e depois éramos perseguidos. Filmamos naquele dia, foi muito cansativo. Tínhamos que correr debaixo do sol. E não podia usar repetição, usávamos outros a correr. E tinha que ser vários planos. Cinema é isto, né? Repete. Então foi assim uma cena muito, muito cansativa. Depois houve uma cena interessantíssima. Houve uma cena em que era o último dia que nós íamos fechar o filme, em que era a cena do parto, em que tínhamos já gravado algumas cenas e depois o que é que nós tínhamos? A luz do sol, estávamos a perder. E nós já não tínhamos mais nenhum dia naquele lugar. E nós tínhamos que acertar. Que em cinema, em televisão, nós temos a possibilidade de errar e repetir. Temos um certo tempo para darmos essa margem. Naquele dia nós não tínhamos essa margem. Porque se eu errasse enquanto ator na minha atuação, depois já não tínhamos luz de sol, tínhamos que esperar um outro fim de semana para ir. Então foi muita pressão. A pressão do tempo, né, atmosférico, da luz do sol, e a pressão psicológica de estar a fazer aquela cena com qualidade. E a cena saiu bem. Então foi interessante, assim, marca muito. E tivemos assim algumas cenas muito bonitas, mas lembro desse dia de não me permitir sentir pressionado para não fazer mal e ter conseguido imprimir assim uma qualidade boa. Na altura, em algum momento pensou em desistir? Durante o processo do filme? Ou neste dia específico? Não, durante o processo do filme, alguma vez pensou em desistir? Não vou mais continuar, vou embora. Assim, nós tivemos assim muitos sobressaltos, mesmo em termos de tempo, né? Houve vezes que nós tivemos que atrasar as filmagens porque depois, na altura das chuvas, e as vias não estavam muito boas. Já houve assim dias mais desafiantes. Por exemplo, o primeiro dia que nós chegamos, encontramos as condições para nós estarmos, tivemos que as criar no momento, que nos adaptar, e gravamos muito tarde. Tivemos assim dias assim bem assim, é um filme bem marcante, né? Mesmo no processo
Mas desisti não, eu levei a missão a peito e disse não, vamos até o fim. E conseguimos, vamos até o fim, Depois conseguimos. a história também. Muito A história era muito Quem é que competitiva. incentivava? Quem é que dava a energia positiva? Não, desista, vamos continuar, isso tem que sair. Não, assim, nós mesmos, porque ele dizer assim, É. vamos, tá vendo, né? Da garra, né? Vamos apertar, tem que mostrar mais imagens, teve outro plano como é que a qualidade vai ser essa, vai ser essa. Não, muito bom. Tá, vamos apertar, não, vamos nessa. Yeah. Não, mas por acaso de realçar que a qualidade está muito boa. Exatamente. Sim. E eu ali, quando eu sentia que o ator, se passou-se por alguma situação, eu falava, não me fazem assim, não me façam, por favor, não me façam fulano desistir. O que é que se passou? Não façam Então, isso. você também era o, como é que é, o bombeiro, né? Uma situação, Eu sabia, tenho certeza que o pessoal estava aí, não é muito que estavam a ser pagos, porque aquilo era mesmo só como dizer, preço de banana, de uma forma amigável. Esse é um favor que estás a fazer. Então, Sim, porque- Aquela paixão pelo projeto, né? A vontade de querer fazer. Né? O pessoal olhou para o roteiro e disse, não, você é muito forte, eu acho que daí vai me explorar como ator, então eu vou entrar nessa que é para poder dar força. Então eu senti, os atores todos que estiveram no filme, os principais, estavam ali, não é pelo que eram pagos, é mesmo pela paixão, eles gostam de dar vida em personagem, eles viram que a história é interessante, então estavam ali para isso, porque eu sentia cada vez mais, eles estavam até começando a assumir essa relação assim, com o filme. Eu sentia isso depois, não, eles já amaram isso, então... Além Yeah. dessa cena que o Lelis disse, qual é a outra cena que foi mais difícil de fazer? Mais de gravar até, para ti, no caso? mais difícil de gravar, além dessa do Porque é preciso lançar aqui a curiosidade para as pessoas irem assistir o filme, né? Tem que saber. Mas para quero ver aquele momento que ele falou. Não, olha, a cena mais difícil de gravar, deixa cá ver. Enquanto realizador, o que foi difícil? Ninguém passou no fogo. Lembras-te, Ninguém passou... eu não sei se já explica, mas teve um momento em que houve um dia, não sei qual é a cena, que depois ficámos sem gerador. Nós tínhamos que levar gerador. E o gerador não arrancava, não temos gerador, lembras? Lembro. Também tivemos assim. Não, esse problema aqui é do jogador. Do jogador. Baixo orçamento. Trabalhosa, nós desligamos, dia seguinte. Mas também vocês não foram ter a cultura do governo provincial para receberem algum apoio? Nós tentámos, mas... Não tiveram apoio, por exemplo, da polícia, da administração local? A administração local tinha conhecimento, sabiam. Só conhecimento não deu nem Não apoio. fomos né? incomodados o tempo que estávamos ali, porque eles tinham conhecimento, ok, vão gravar um filme, não é? E vai ter um pessoal de Luanda, vai estar a gravar, então, e se não pedir apoio para dar alguma Por coisa... exemplo, a polícia lá na área, para às vezes, para as pessoas, Não, a polícia os atores não serem molestados, Não, a porque polícia- também é não. essa coisa. Havia lá, olha, graças a Deus, aí nós estávamos, tá o museu da... Há um museu lá, ou seja, há um espaço em que estava o pessoal desalojado daí do bairro que inundou. Aí tem sempre polícia, aquelas polícias, porque aquilo é espécie de um controle, né? Tu passas antes de entrar com qualquer carro, tem os polícias que estão a controlar a população. E aí já desconhecia, sabia que nós estávamos a gravar, eles estavam ali, se calhar, a fazer aquela produção. Qualquer coisa que nós precisássemos, então entrar em contato, temos o contato dos polícias que estavam ali, não é? Então, cenas difíceis de gravar, acho que são muitas cenas. Todas foram difíceis. Todas foram difíceis, eu acho. Agora, por exemplo, disse aqui uma cena bem interessante. Deu mais ou menos um estímulo aos atores que participaram. Agora, se o filme for render mais, será que os atores ainda recebem alguma coisa disso ou nem por isso? Não, Essa é uma pergunta bem complicada. Não, né? porque não, nesse momento. Mas o interesse é o Lelis, né? Ele fica... Não, a conversa, a primeira conversa que nós tínhamos era mesmo só até ali, porque agora nesse momento assim também tem um compromisso com quem deu o apoio para nós fazermos o filme, não é? Porque aquilo das coisas, se não sei como estamos a prever, fizemos, mas quem perde é quem depois vai me obrigar, não, tens que dar. Então, a pessoa que deu esse apoio tem um tempo, vamos fazer uma exploração comercial do filme. Sim. Não é por isso que nós estamos a recorrer a outros meios que é para poder divulgar e vender. Mas agora eu já e também preservando a minha imagem agora, os próximos projetos que vão surgir depois do Mundo Inquieto, já estamos a pensar em fazer algo mais bem estruturado, não é? O ator, por exemplo, já
vai poder dar se eu tiver, vamos fazer um contrato, já vai poder dar aquilo que lhe satisfaça. Tipo, vou fazer isso durante 5, 6 dias e o preço é X, não é? E ok, então, o preço é X, mas o filme, vamos gravar, o filme vai ter pernas para andar, então depois quando nós tiveres depois vais ter outro tipo de conversa, estamos aqui a conversar isso, então o ator tem que dar aquilo que ele sente que tem que eu posso dar mais tempo, então isso vai variando de acordo com a participação, né? E não esquecendo que nós sabemos que num filme para vender também precisamos de ter rostos aí que possam atrair, então é tudo isso, então isso tudo foi uma escola, não é? O Manaquete serviu de um estágio. Não achas que, por exemplo, devia-se ter mais apoio para esse tipo de iniciativa, de uma vez que o país não tem uma indústria para isso e as pessoas vão galgando assim? Se tivesse mais apoio ao Instituto, né? Sim, e talvez um fundo mesmo, que as pessoas pudessem recorrer para, por exemplo, eu tenho um projeto, é viável, tenho estudo de viabilidade, vou a esse fundo, peço e depois... Porque às vezes você quando empresta a uma pessoa individual é complicado, porque depois começa a te olhar, dinheiro não está devido de volta. Até... Na verdade, o papel de IACAM dá mais apoio institucional. Não, o papel de IACAM devia ser, por exemplo, em Portugal e até no Brasil, tu tem esse fundo reservado para o cinema. Eu se estiver num roteiro, e estou sem finanças, o que é que eu faço? Eu vou submeter esse roteiro nessa instituição, não é? E aquilo é espécie de tipo ordem de chegada. O teu roteiro é avaliado, o atlas juros que vão avaliar, não é? O roteiro é avaliado e depois você tem o financiamento para fazer. E quando o filme é lançado, né? Aí vai fazer uma divisão com o Estado, né? Com a instituição. Eles te dão uma porcentagem, eles depois te dão uma outra, porque eles cuidam de todo o processo comercial. Tu és o organizador, és o criador da obra. Mas aqui em Angola, acredito que o IACAM já há um tempo para cá, nós estamos sempre aí em várias reuniões do IACAM, estão sempre a nos chamar que é para nós debater e ter certas conversas. Há um tempo para cá, o foco também era esse, era fazer coisas de ter um fundo para o cinema, não é? Mas como não é esse fundo, não sei porquê, então a Câmara depois optou pelo sistema de... Eles também têm um material, então tu tens a ideia, não tens câmera, para nós temos uma câmera aqui, vamos te dar, grava a câmera, depois o material desapareceu, não sei onde é que anda. Claro que iam me levar, exatamente. Né? E aí, então hoje em dia a única coisa que o IACAM faz, hoje em dia, se tu quiser um visto de rodagem, que é para poderes gravar em qualquer sítio e a polícia não te incomodar, vais lá, eles te dão um documento que chama serviço de rodagem, que é para você poder gravar. Esse apoio, né? Então, e também acho que está em fase de estruturação e a Câmara está em fase de... Mas agora, depois transformaste num businessman, né? Começar a elaborar estudo de viabilidade e ir para o banco. Olha, eu tenho aqui esse produto e eu preciso do X para investir e o meu retorno vai ser X. Eu não podia começar a pensar assim também. Sim, eu podia pensar, mas isso é mesmo criar um time, tipo, em que eu ficava assim na parte criativa. Sim, e outras pessoas vão tratar disso. Está na hora. Você já experimentou, já viu, funcionou. Então está na hora de começar Nunca experimentei. Não, você já fez o filme. Você já fez. Sim, funcionou. Está na hora de criar o teu time, a tua equipa. E aí também não começar a ser também o bombeiro, né? O ator está a fazer birra, você ainda tem que ir lá. Às vezes desgasta. Lelis, já se consegue viver de ser ator aqui? E estava aqui a ouvir isto e de facto nós precisamos, assim, eu sinto que nós temos potencial para transformarmos isto no mercado, que isso é uma indústria, né? Falta-nos mesmo esta visão de base, desde as iniciativas privadas ao próprio Estado, né? Acho que nós, quando alienamos a nossa cultura, perdemos a nossa identidade, né? E é até um assunto de segurança nacional. É verdade. Se nós olharmos para as origens das civilizações até onde nós conhecemos, e olhando para a África, a conversa da humanidade, aquilo que a África é hoje, as culturas que nos foram colocadas e as nossas que nós negamos, né? E alguns dados históricos que foram levados e adulterados. O cinema tem esta função também, né? E durante muito tempo aqui queria ser um rapper americano por causa do cinema. Durante muito tempo vi essas novelas mexicanas. O processo da aculturação é um processo muito bem desenhado, é um processo muito lucrativo. Então é a altura de nós, o Estado, como digo eu, como um dos maiores empresários de um país, é o Estado, né? Infelizmente. É o Estado, né? O Estado assegura, o Estado toma conta, o Estado tem uma visão macro, é o facilitador.
E as iniciativas privadas que nós temos também deviam estar inspiradas nisso, nesta visão estratégica estatal. Se há pouca, nós podemos, porque a responsabilidade está em todos nós. Nós somos o Estado. Quando eu jogo um lixo na rua, eu também faço parte dessa estrutura. Então acho que, por exemplo, as manifestações de cinema, e dizia eu no início, durante a nossa conversa, que se nós conseguimos distribuições, imagino que é levar o cinema para as províncias, esse filme, né? Distribuição. As pessoas estão ávidas de conteúdo, as pessoas gostam de ver. Estamos a fazer agora a novela ao Rio e vamos para os bairros, as pessoas, aquele personagem. As pessoas querem ver, as pessoas mandam mensagens, têm saudades. As pessoas se revêem nas histórias, quando são contadas histórias nossas com autenticidade. Então, esta visão estratégica poderá fazer com que nós façamos esse estudo de viabilidade, análise de risco, podermos fundirmos a outras estruturas maiores que tenham o poder financeiro para poderem então investir e terem o seu devido retorno. Podemos consumir nós e levarmos para fora com produtos já com esta aceitação, com estes padrões internacionais, né, que são aceitos. Então é uma questão de visão, isso depende de nós e nós temos a capacidade. E poderemos sentar-nos novamente aqui e dizer, olha, vivemos disso. Já não preciso eu durante a semana estar a trabalhar no banco como contabilista, depois aos fins de semana sou ator. Essa é a minha pergunta. Se tu já estás a conseguir viver de ser ator e não tem sido. Eu, por exemplo, responder de forma pessoal, eu nos últimos anos tenho, e já trabalhei fora desta área durante algum tempo, mas nos últimos tempos tenho me dedicado exclusivamente a isto. Imagino só para ter uma ideia. Eu há bocado estava a gravar a novela, aos fins de semana a gravar outra da Turma da Givunda, já estava a preparar um projeto para que fui convidado internacional, né, da Disney, então, ou seja, tinha 3 projetos em carteira, então não conseguia espaço para fazer alguma outra coisa, felizmente. Então é possível nós, se estivermos sintonizados nessa vibração da abundância, conseguirmos essas oportunidades. Podemos fazer mais? Estamos a fazer mais. Temos pessoas atrevidas como Satanha, como outros cineastas. Então podemos agora unir-nos àquelas pessoas que percebem que pode ser feito, pode ser lucrativo. Então vamos fazer as pessoas, porque o cinema leva, quando nós vemos aquela ficha técnica, é muita gente a levar comida à mesa. É muito emprego. Quando nós vamos aos cinemas ver os filmes americanos, franceses, ingleses, estamos a colocar comida na mesa daquelas pessoas, daquelas culturas, daqueles lugares. Por que não na nossa? Mas é essa visão que nós precisamos ter. Também é a desconstrução de que só alguns é que são meritórios disso. Todos nós, como e disse muito bem, estamos a meter comida na mesa de muita gente. Muito bem. Então, resumir para concluir, está a viver já. Estamos a caminhar e vamos conseguir. Mas já consegue ter uma vida digna, né? Pelo menos conseguir pagar renda. Já consegue, né? Agora, a novela, tu também estás nessa nova novela, o Rio? Sim, estou na novela do Rio. Okay. Né? Também não tinhas como, é do Silvio, né? Silvio está lá como ator tá lá, como ator e na produção também executiva. Na produção, não é? Então nós estamos aí a dar suporte técnico, não é? Então não tinha como. E pronto, a qualidade vai ser melhor ou superior ao Indec? Pelo que estão a ver. O objetivo é irmos melhorando. O objetivo é irmos fazendo. E vamos esperar que a cada dia que passa, que nós estamos em processo ainda, possamos superar-nos a nós próprios, né? Esse é o grande objetivo. Tens mais algum filme já em mente para daqui a pouco? Já? Dessa vez já vai fazer um estudo de viabilidade. Vamos fazer. Mas sempre nessa base, investigação, cultura, realidade, fugindo daquilo. É isso. Eu acho que eu não consigo escrever ou criar sem fazer uma pesquisa. Okay. Agora, eu quero de facto. Algumas pessoas estão a pedir que eu mude o disco, né? Tipo, agora vou fazer um filme mais moderno aqui. Não, mas eu penso que no cinema a textura que vende é mesmo aquelas histórias daquelas regiões tipo aldeia. Não é porque aí tu tens aquela natureza, tu tens aquilo, então é possível viver-se com aquilo, a pessoa se identifica mais. Não é? Quando nós caprichamos muito prédios, não que eu esteja contra quem faz, vou meter prédios, carros de luxo, a primeira coisa que vem em mente de quem assiste vai já pensar Europa. É comparar. Vai já pensar que fizeste um compasso de alguma coisa que já existe, mas quando você vem para aqui, mostrar como é que... por exemplo, eu sou tipo, se eu tiver que fazer de um romance, como fiz num ano inquieto,
o romance tem que ser a maneira angolana. Não é se fazer um filme de assalto, ou assaltos assim. Então tem que ser um assalto do jeito que acontece aqui em Angola. Não é tipo aquele assalto que você está na De Hollywood. de Hollywood, não, um assalto Carro das bem explodindo, não é? básico, daqui mesmo. Então, o cinema tem essas coisas que é para poder contagiar quem está a assistir, senão não consegue se identificar. Então, filme. Eu acho que o americano vai olhar assim, filme, carro explode. Nós já temos isso e melhor. Por que é que eu vou querer ver o teu, que é pior? Mostra-me o que é que tu és aí. Um gajo no carro a se mandar aqui, pode estar te sequestrar, se atirar do carro, não vai se atirar. Enquanto profissional, o que é que achas que ainda precisas alcançar? Enquanto Ou já profissional- se sente realizado? Não, é claro que não, eu não me sinto realizado. O reconhecimento, por exemplo, o Mano Quente também dá aquele prestígio, não é? E tu tem uma certa aceitação, um reconhecimento. Hoje em dia já não se fala de cinema nacional, isso não se tem no nível de Satanha. Isso é muito bom, porque já estou. Mas também tens uma boa história na televisão, pá. O teu CV é tudo ligado à televisão, Exatamente. então... Então, quanto profissional, eu penso, a nível de profissional, eu já cresci muito. Acho que já. Né, agora aqui eu vou buscar o reconhecimento. Não, eu tenho que fazer. Tenho que justificar aquilo que eu, ao longo desses anos, fui fazendo na minha trajetória. Não é? Na televisão tem um bom percurso em televisão. Cresci muito, aprendi muito. Não é? E cinema, agora estou aqui a começar a trilhar. Então, o meu principal objetivo na área de cinema é ser um realizador mesmo conhecido a nível internacional. Não é? Eu quero me orgulhar Angola. Não é as pessoas olharem assim, não. Eu estou a fazer isso, ou me inspiro no Satanha, eu quero ser a expressão de outras pessoas. Então, eu acho que o Satanha, eu gosto da linha de Satanha, eu quero que as pessoas olhem para o meu trabalho e pensem assim, não, eu gosto dessa linha, eu gosto dessa vertente. Por isso eu gosto desse cinema, que é para não, as pessoas não, que é para não fazer sem conhecer a ciência. Não é? Eu estava na universidade há 4 anos, estudar cinema e televisão de uma forma científica, porque eu já conhecia o lado profissional, o lado técnico, mas eu queria depois ir à busca do conhecimento científico. Foi muito bom, tem muita coisa que eu não sabia, então hoje eu para imprimir nos filmes, mano, sempre tem muita coisa da universidade, de que eu fui fazendo leitura, trabalhos que eu fui fazendo, não é? Então isso abriu-me. Então é isso. Eu quero aprender e colaborar com outros cineastas também que eu admiro, fora de Angola. E ainda bem jovem, né? Ainda, É isso. ainda és muito jovem, ainda tem muito caminho aí para É isso. Eu trilhar. costumo falar, eu gostaria de conhecer aqui outros cineastas como eu, que levasse a sério a questão do cinema. Eu preciso levar a sério. Nos detalhes, tu estás a fazer um filme, a tua maturidade é possível ver em todos os aspectos do filme. Quem fez esse filme, quem dirigiu, é uma pessoa madura, tem uma visão criativa boa. Então é isso que as pessoas, às vezes, quem também quer fazer, procura isso. E aí eu andei muito tempo a fazer isso e hoje eu consegui, então estou muito feliz. Muito bem, Yeah. estou muito feliz. É. Lelis, é fácil gerir a fama? Quem fica por trás das câmaras não aparece muito. Às vezes ele pode, agora à frente das câmaras, é fácil gerir a fama? É um desafio. Quando estamos expostos a muita coisa, né? Coisas mais interessantes e menos interessantes. Eu prefiro olhar para o lado mais brilhante, que é nós podermos ajudar as pessoas a refletir com as nossas histórias. É nós termos pessoas a inspirarem-se em nós e nós passarmos o bom exemplo. Então eu pessoalmente tenho lidado com o lado mais bonito da exposição. Ok. Tem noção que muitos atores às vezes são acometidos com problemas de fórum psicológico, como por exemplo... Não seremos todos nós já? Eu acho que sim. Para fazermos isso. Havia algumas pesquisas que diziam que, por exemplo, a nível psicológico, os comediantes tinham sempre questões por resolver, Sim. que tinham, né, desencadeado esta apetência para fazer comédia, quase como se fosse uma catarse. E que o humor para justamente ser um escape de situações não resolvidas ou traumáticas até que possam ter vivenciado durante a infância e a adolescência. Né? Mas não sei se diz psicológico por
terem desafios de trabalhos assim mais marcantes a nível desafios psicológico. e depois o nível de exigência da própria sociedade para você manter até certo ponto, um certo status, uma certa aceitação. Entendo. Tem feito trabalhos para, no futuro, se isso ocorrer, poder mitigar ou resolver? Está preparado para isso? Refere-se à exigência de um certo estatuto, quer dizer, temos uma pessoa em televisão ou em cinema e nós... E o mundo, as pessoas exigem que você seja determinada coisa que você às vezes não é no teu. Porque às vezes, por exemplo, o personagem é uma sala, as pessoas assistem e na rua as pessoas querem que você seja uma sala. Mas você não é eles. E alguns atores têm problemas de lidar com isso. Depois há o isolamento. Começam a desenvolver alguns distúrbios. Uns até têm que passar por algum acompanhamento psicológico para depois não entrar no mundo das drogas, porque acabam se isolando do mundo e ficando sozinhos. Esse é um dilema que hoje o mundo está a enfrentar. No seu caso, está preparado para, se no futuro acontecer, onde vai pedir ajuda, que não vai se fechar para ajuda? Eu acho que é um processo que começa já, né? É que as pessoas dizem, por exemplo, uma questão, acho que estaria muito sincronizada com esta é se o poder, né? A fama, o poder, faz com que a pessoa se torne diferente. Eu acho que o poder aumenta aquilo que nós já temos dentro de nós, né? Não, eu não lhe fiz essa pergunta. Por isso... Sabe porquê que eu não fiz essa pergunta? Porque eu vejo que, não sei, pelo que me parece, é uma pessoa à vontade, que está bem com todos. Então já o poder não te subiu a cabeça. Porque para as novelas que você fez, das maiores daqui da Angola, com o sucesso que você fez, normalmente a pessoa já empinava. Não, já empinava, mas eu vejo um jovem simpático, à vontade, já vejo que isso não mexeu com a tua estrutura. Não. Então isso já não é um problema. Não. Ou não? Ou estou enganado? Não é. E respondendo especificamente a essa questão de se essa expectativa das pessoas pode fazer com que eu me recolha psicologicamente a um lugar que me possa fazer mal, né? E precisar de ajuda, de acompanhamento profissional. Dizia eu que não, né? Dava esse exemplo que acredito estar ligado, que durante o processo nós temos que ter esse diálogo connosco próprios, de nós sabermos quem nós somos, de nós aceitarmos isso e irmos, claro, evoluindo e melhorando enquanto pessoas, porque nós educamos as pessoas, também temos que aprender alguma coisa com isto. Então este processo de sermos nós próprios nunca se pode confundir com os personagens que nós fazemos. E naturalmente as pessoas irão gostar disso, porque nós iremos gostar de nós próprios antes, né? Já fez personagem de um vilão? Ainda não, né? Não, fiz. Eu fiz, quer dizer, será que é um vilão? Fiz um personagem um bocado diferente para um filme de curta-metragem da DSTV. Pronto, de fim de curso de um estudante que fez e apresentou, e era um personagem um bocado diferente, um bocado mais arrogante, assim, o pai era rico, era governante, então foi diferente. Ok. Foi diferente. E gostaste? Eu gostei, foi desafio interessante. E já fiz por exemplo, no Casei com a Família, que era um culturista. Imagina lá pintado o cabelo, queria ser culturista, tinha brinco, bem diferente. Então eu gosto dessa ideia de experimentar coisas que fujam um bocado daquilo que é a minha realidade. Por exemplo, né, nessa que faz o Coisa da Família, Casei com a Família, o humor vem natural, vem do texto, o que acontece? Para cá já tive a assistir algumas vezes. Pois, eu no meu dia a dia lido com humor. Ok. Estou sempre a dizer assim coisas muito. Gosto muito de me rir. Eu acho que o riso é uma terapia, né? Faz tão bem. Sim. Então, o Casei com a Família é isto. Os próprios textos ajudavam. E depois tínhamos a parte criativa de nós próprios conseguimos pegar no texto e fazer e traduzir e fazer com que as pessoas percebam aquela piada. Okay. Isso às vezes significava acrescentar, alterar, né? Adaptar. Então, veio dos dois lados, né? A parte de escrita do argumento e do próprio ator, né? O próprio artista. Como é que queres ser lembrado? Eu quero ser lembrado como a pessoa que contribuiu para um lugar melhor, naquele lugar, naquela comunidade e talvez no mundo. Já chegaste onde querias? Não. Eu estou muito feliz com o processo. Ok. E acho isso muito importante, porque eu acho que é uma das fórmulas. Estarmos felizes com o processo atrai mais daquilo e faz com que nós cheguemos àquele lugar, né? Porque eu acho que a felicidade é constante. E ser ator, diferente de outras profissões, vai até a morte. É tão bom. Ainda bem, né? Não vamos reformar tão cedo. Porque é preciso personagens velhas. Nunca paramos de trabalhar. Que bom. Muito bem. Santanha, até agora, quem tem sido a sua força motivadora para continuar, para lutar, para se profissionalizar? A força motivadora... Acho que são as pessoas que me rodeiam. Okay. Né? As pessoas que, né, que vão vendo o meu trabalho, mulheres, quer dizer, o pessoal que acompanha o trabalho, porque eu não gosto de fazer
não gosto de fazer tipo, algo e guardar, né? Guardar, eu gosto, mesmo antes de fazer uma enquete, todas as minhas curtas-metragens, eu fiz até questão de criar um canal do YouTube onde eu coloco toda essa forma gratuita. Então, eu acho que isso é que deu-me essa credibilidade que eu tenho. As pessoas foram vendo a qualidade de forma de as pessoas que acho que trabalhar comigo foi buscar o que eu já fiz e viu que eu tinha boa inclinação para isso. Então, as pessoas que acompanham o meu trabalho como tu, viste Fone Quieto e deste uma análise, não é? Viste que eu estou no bom caminho. Então, isso é que motiva. Hoje, quando já olho, quando olho, não consigo ver 4, 5, 6 pessoas a falarem, a criticar o trabalho, falarem dos aspectos bons do filme, que tem que ser melhorado. Isso motiva-me a ir. Então, toda pessoa que vê o meu trabalho e fala do meu trabalho motiva-me a continuar e a fazer sempre melhor. Lelis, os jovens que querem ser ator, qual é o conselho? Sonhem muito, sonhem, acreditem e vão atrás da capacitação. Que a capacitação vai nos fazer estar preparados para quando a oportunidade chegar, nós podemos agarrar com qualidade. E hoje é mais fácil, antes já foi mais difícil. Né? Hoje temos assim acesso a mais oportunidades. As plataformas digitais dão-nos assim uma exposição muito grande. E hoje conseguimos, mesmo conhecimento, já conseguimos um livro na internet, né? Já conseguimos um workshop, um vídeo. Então, assim, o mundo cada vez mais está assim a nosso favor. Muito bem. Satanha, o que é que ficou ainda por dizer? Acho que já falei tudo. Já falaste tudo? Falei tudo. Muito bem. Ou se calhar vejam o Anquete. Mas para isso. Não, essa seria a pergunta a seguir. Onde é que as pessoas podem assistir o Monanquete? Monanquete. As pessoas vão assistir o Monanquete agora. Vão assistir o Monanquete na televisão. Vai estar agora no canal Pipoca, né? Já está no canal Pipoca. Passa sempre. Eles estão sempre a passar o Monanquete no canal Pipoca. Não é? E agora vai passar no TVC. Vai estar mais próximo das pessoas agora, o Monanquete. E depois espero também que depois batem-nos a porta aqui em Angola, que nós temos aqui os canais TPA, TV Zimo. Mas você é da casa? Da TPA? Exato. Tem que depois já bater a porta, estamos a nos sentir mal, os outros já estão a passar. Já deviam. Já deviam ter feito. Mas não será a tua equipe de marketing que vai lá colocar? Porque normalmente vai lá Não, mas botar. foi diferente. Tipo, eu vi há um filme lá em Angola, nós estamos aqui a ver feedback no filme angolano. Mas nota que aqueles olham para isso como um negócio. E aqui o orçamento vem de outro sítio. Tá a ver? Então aí você tem que bater a porta porque ele não depende do teu filho. Não, mas nós daqui, moção da casa. Nós temos até pessoas da casa. Nossa. Lembra, não sei se vocês viveram isso. Antigamente, em casa tinha as chamadas cristaleiras, né? Em que tinha os copos novos, os pratos novos, e só tiravam aqueles pratos para servir para quem? Para as visitas. Lembram? Entendi a analogia, muito bom. E infelizmente, algumas pessoas ainda não fizeram a chamada mudança de mentalidade para ver que aquele copo novo, aquele prato novo deve ser também para o teu filho de casa, ele também tem que usufruir daquilo. Não, mas é assim, aí alguém da TPA, da TVzinho, está nos a ver aqui a falar nessa entrevista. É assim, nós sabemos que como é que funciona, tipo, nós sabemos que às vezes a TPA, a TVzinho, sabe como é que é, nem sempre tem que estar, mas assim, nós estamos aqui, se baterem-nos a porta, nós não estamos aqui para e já chegaram por acaso aí lá falar do vosso filme? Já passamos aí. Já. Por acaso até nós, a estreia de uma enquete aqui, e a prioridade foi na TPA, foi até com eles, falaram na TPA. Talvez ele passou, se vocês quiserem exibir uma enquete, nós estamos aqui, contacta-nos, vamos conversar, é nossa casa. Eu sei que também eu sei que tem pessoas aí que estão assim conscientes. Eu sei que uma enquete vai passar na TPA. Tá bem, vamos esperar para passar na TPA. Eu sei que vai passar. E não tem como o filme angolano. Tem que passar na TPA, na TV Zimo. Vai passar. Muito bem. Pronto, então tivemos aqui a conversa com o José Ambri Satanha e essa vez se eu falhar, Não, vai. podes me multar. Começa com tué. Acaba com camba. O Lelis, tu é Vecamba. Ok. Foi uma conversa interessante. Fizemos uma imersão no mundo de cinema. Gostaríamos que fosse mais. E da próxima vez, a gente pensa em fazer talvez uma espécie de aula conversada, tá vendo? Sobre as pessoas, mesmo sobre o ser ator, como é que é o papel de um ator. Porque o nosso objetivo é exatamente transmitir conhecimento. Tá vendo? Então as pessoas, ao assistirem,
vão aprender sempre alguma coisa. Yeah, esse é o nosso segmento. Então, agradecer aos nossos parceiros, também aos nossos técnicos que garantiram que tudo corresse da melhor maneira. E agradecer aos dois pela vossa simpatia e presença. Agora vamos saborear o lanche que enviaram para nós. Obrigado. Que bom. E mais uma vez vamos encerrar então o nosso Mukanda Podcast.